Capítulo 9. Enrijecimento. Na criação tudo é movimento. O movimento, originado através da pressão da luz, completamente de acordo com a lei, produz calor e permite o surgimento de formas. Sem luz não poderia, portanto, haver movimento. E assim pode o ser humano imaginar que o movimento seja muito mais rápido e mais forte na proximidade da luz do que em distâncias longínquas. Realmente será também o movimento mais lento e mais vagaroso pela distância da luz, podendo isso levar com o tempo ao enrijecimento de todas as formas já constituídas por um movimento anterior mais intenso. Sob a expressão luz não se deve naturalmente compreender neste caso a luz de algum astro, e sim a luz primordial, que é a própria vida. Portanto, Deus, em complemento ao quadro dado, apresentando uma visão ampla sobre os processos na criação, quer hoje dirigir a atenção para a Terra, que atualmente descreve seu círculo numa distância muito mais afastada da luz primordial do que sucedia há muitos milhões de anos, porque ela cada vez mais foi abandonada ao pesadume das trevas por meio dos seres humanos que se afastaram de Deus por presunção ridícula, num cultivo excessivo e unilateral do raciocínio, que só é dirigido para baixo, para a matéria grosseira. E aí permanecerá sempre, pois para isso foi dado, mas na suposição de uma límpida capacidade receptiva de todas as irradiações e impressões do alto, dos páramos luminosos. Ao cérebro anterior cabe todo o trabalho do raciocínio para atividades exteriores nas camadas mais grosseiras, isto é, na matéria, cabendo todavia ao cérebro posterior a recepção e transmissão, para elaborar as impressões de cima, que são mais leves e mais luminosas do que a matéria grosseira. Essa ação conjunta e harmônica dos dois cérebros, dada aos seres humanos para seu benefício, foi perturbada pela propensão humana só para as coisas terrenas, isto é, para a atuação na matéria grosseira e, com o tempo, completamente suprimida, e a bem dizer quase estrangulada, porque o cérebro anterior, devido a ocupações mais intensas, acabou com o tempo se desenvolvendo mais em relação ao cérebro posterior, que permaneceu desprezado e se tornou por conseguinte mais enfraquecido e menos receptível. Com isso formou-se há milênios o mal hereditário através da reprodução na matéria grosseira, pois já as crianças traziam ao nascer o cérebro anterior muito mais desenvolvido que o cérebro posterior, de onde se originou o perigo do despertar do pecado hereditário que consiste no pensar obrigatório, de antemão condicionado, exclusivamente para o que é terreno. Portanto, para o que é desviado de Deus. Isso será compreensível sem mais nem menos para qualquer ser humano de vontade sincera. Além disso, eu expliquei minuciosamente em minha mensagem. Todo o mal na Terra originou-se daí, pelo fato de o ser humano, devido à sua origem espiritual, ter podido fazer, com a sua vontade, pressão sobre tudo o mais existente na Terra, ao passo que exatamente ele, devido a essa origem espiritual, poderia e deveria ter agido, elevando, pois essa foi e é a sua verdadeira missão na criação posterior, onde naturalmente tudo quanto é espiritual atua guiando, mas pode guiar para cima, como seria natural, bem como também para baixo, quando a vontade do espiritual anseia predominantemente apenas para as coisas terrenas, como é o caso do ser humano terreno. Nota de tradução: como cérebro anterior devemos entender o cérebro propriamente dito, e como cérebro posterior devemos entender o cerebelo. Ponto. No saber da criação já dado por mim em minha mensagem, e nos esclarecimentos a isso ligados, do funcionamento automático das leis atuantes na criação, que também podem ser chamadas leis da natureza, mostra-se sem lacunas todo o tecer da criação, deixando reconhecer claramente todos os fenômenos e com isso a razão de toda a existência humana, desenrolando também, em tangível sequência, de onde vem e para onde vai, dando por essa razão resposta a cada pergunta. Assim que o ser humano procure seriamente por isso. Neste ponto devem se conter até mesmo os adversários mais malévolos, uma vez que suas sutilezas não são suficientes para poderem penetrar de forma destrutiva nos fundamentos perfeitos do que ficou dito. A fim de tirar também este auxílio dos seres humanos, falei que o movimento na criação tem de se tornar cada vez mais lento, quanto mais distante se encontrar da luz primordial, que é o ponto original da pressão, que traz como consequência o movimento. Assim acontece atualmente com a Terra. Seus círculos afastaram-se cada vez mais, devido à culpa da humanidade terrena. Com isso as movimentações tornam-se mais lentas, cada vez mais indolentes e devido a isso muita coisa já se encontra próxima do estado inicial de enrijecimento. Também o enrijecimento tem muitos degraus,
e no começo não é fácil ser reconhecido. Mesmo durante seu progresso torna-se impossível o reconhecimento, a não ser que um vislumbre de luz estimule uma observação mais aguda. Já por isso é difícil, porque tudo quanto vive no círculo das movimentações, que vão se tornando cada vez mais vagarosas, acaba proporcionalmente sendo puxado para a crescente condensação que leva ao enrijecimento. Aliás, não somente o corpo da criatura humana, mas tudo, inclusive seu pensar. Isso acontece mesmo nas coisas mínimas. Todas as noções modificam-se e deslocam-se imperceptivelmente, inclusive o próprio sentido do idioma. O ser humano não poderá notá-lo em seu próximo, uma vez que ele mesmo está sendo arrastado em idêntico movimento lerdo, se não procurar, lutando, levantar-se espiritualmente ainda uma vez, com a máxima vontade e com tenacidade, a fim de conseguir aproximar-se um pouco mais da luz, com que seu espírito gradualmente se torna mais ágil e assim mais leve, mais luminoso, e influencia no reconhecimento terreno. Então, tomado de espanto, verá, ou pelo menos intuirá com horripilante pavor, até que ponto as distorções de todos os conceitos já se foram enrijecendo nesta terra. Falta visão ampla do essencial, porque tudo está comprimido entre fronteiras estreitas e inabrangíveis, que já se tornaram intransponíveis e que em determinado tempo sufocaram tudo quanto englobam. Já assinalei muitas vezes os conceitos torcidos, mas agora estes lentamente se dirigem caminho abaixo, para o enrijecimento, na distância contínua da luz. Não é necessário dar exemplos isolados. Tais esclarecimentos já não seriam mais levados em conta, ou tidos como inoportuno jogo de palavras, porque as pessoas estão demasiado enrijecidas ou indolentes para desejar pensar nisso mais profundamente. Já me referi também suficientemente ao poder da palavra, ao mistério que mesmo a palavra humana pode temporariamente construir ou destruir no âmbito da terra, na atuação da criação, pois pelo timbre, pelo tom e pela composição de uma palavra são postas em movimento forças da criação, que não agem segundo o sentido dado por quem fala, e sim segundo a significação específica da palavra. A significação, porém, foi dada outrora através das forças que a palavra põe em movimento e as quais devido a isso estão exatamente sintonizadas com o sentido certo ou, pelo contrário, não segundo a vontade de quem fala. Sentido e palavras surgiram do correspondente movimento de forças. Por isso formam uma só coisa inseparável. O pensar do ser humano põe em movimento, por sua vez, outras correntes de força, que correspondem ao sentido do pensamento. Por isso os seres humanos deveriam esforçar-se por escolher palavras certas para a expressão de seu pensamento. Portanto, intuir mais claro e certo. Suponhamos que uma pessoa seja interrogada a respeito de uma coisa que ouviu e talvez mesmo de que pôde ver uma parte. Interrogada, ela afirmaria imediatamente que sabe. Segundo a opinião de muitas pessoas superficiais, essa resposta seria certa. Todavia é em verdade errada e condenável, pois saber quer dizer poder dar informação exata sobre tudo, desde o começo até o fim, com todas as particularidades, sem lacunas, e de experiência vivencial própria. Só então pode uma pessoa falar que a sabe. Reside uma grande responsabilidade na expressão saber e na noção que lhe está ligada. Já acentuei também uma vez a grande diferença entre o saber e o aprendido. A erudição ainda está muito longe do verdadeiro saber, que só pode ser algo próprio individual, ao passo que o aprendido é a aceitação de alguma coisa fora do âmbito pessoal. Ouvir algo em parte talvez também ver ainda está longe do próprio saber. O ser humano não deve afirmar, eu sei isto, mas poderá no máximo dizer, vi ou ouvi falar daquilo, mas se ele quiser agir direito, de acordo com a verdade, será obrigado a dizer, eu não sei. Será em qualquer circunstância um procedimento mais acertado do que narrar algo com que absolutamente não tem nada a ver, o que, portanto, também não pode ser um saber real, ao passo que, com um relato parcial, só pode lançar suspeitas ou fazer carga sobre outras pessoas, talvez até mesmo desnecessariamente lançá-las na desgraça, sem conhecer as verdadeiras conexões. Por conseguinte, pesar meticulosamente com vossa intuição cada palavra que quiserdes empregar. Quem pensa mais profundamente, não se contentando com conceitos já enrijecidos, que servem de autodesculpa para tagarrelas presunçosos e para má vontade, esse compreenderá facilmente as explicações e aprenderá a examinar serenamente e com visão mais ampla tudo quanto tiver de falar. Já inúmeros de tais conceitos restritos,
com suas consequências nocivas entre os seres humanos terrenos, se tornaram costume, sendo avidamente agarrados e nutridos pelos escravos do raciocínio, como os instrumentos mais espontâneos das influências luciferianas das trevas mais pesadas. Aprendei a observar atentamente as correntes nesta criação e a utilizá-las direito, pois trazem-se a vontade de Deus e com ela a justiça de Deus em forma pura. E então tornareis a encontrar também vossa legítima condição humana, que fora arrebatada de vós. Quanto sofrimento será evitado assim, e a quantas pessoas desejosas de fazer o mal entre as criaturas humanas será tirada também a possibilidade de ação. A esse mal se deve atribuir também o fato de a descrição da existência terrena de Jesus, o Filho de Deus, não ser concorde em todos os pontos com os fatos. Razão pela qual no decorrer do tempo até hoje surgiu no pensar das criaturas humanas um quadro inteiramente falso. De idêntico modo foram distorcidas as palavras dadas por ele, como aconteceu com todos os ensinamentos que foram elevados à religião e que deviam trazer ao ser humano elevação e aperfeiçoamento do espírito. E nisso reside também a grande confusão entre todos os seres humanos, que cada vez podem se entender menos reciprocamente, o que faz crescer e florescer o descontentamento, a desconfiança, a calúnia, a inveja e o ódio. Tudo isso são sinais infalíveis do progressivo enrijecimento na terra. Erguei vosso espírito, principiai a pensar e falar com visão ampla e total. Isto condiciona naturalmente também que trabalheis não somente com o raciocínio, que faz parte da matéria mais grosseira, como também que deis novamente a vosso espírito as possibilidades de guiar vosso raciocínio, que deve servi-lo, conforme as determinações de vosso Criador, que desde o início vos deixou surgir sem mácula aqui na terra. São tantas as coisas que já se acham na primeira fase do enrijecimento, que breve poderá ser tomado todo o vosso pensar, devendo seguir canais inflexíveis e férreos que só vos trarão ainda mal-estar, sofrimento sobre sofrimento, e que acabarão reduzindo vossa condição humana ao estado de máquina sem conteúdo, servindo apenas às trevas, distanciada de toda a luz. Capítulo 10. Infantilidade. A palavra infantil é uma expressão que os seres humanos, em seu modo leviano e impensado de falar, na maioria dos casos empregam erroneamente, devido ao estorvo da preguiça espiritual. Essa expressão não é suficientemente intuída para poder ser compreendida direito. É claro que quem não a houver compreendido em toda sua extensão jamais poderá empregá-la acertadamente. E, entretanto, é exatamente a infantilidade que oferece uma forte ponte aos seres humanos para escalar das alturas luminosas, para a possibilidade de amadurecimento de cada espírito humano e para o aperfeiçoamento em prol de uma eterna permanência nesta criação, que é a casa de Deus Pai, que Ele pôs à disposição dos seres humanos, se aí permanecerem como hóspedes agradáveis, hóspedes que não danifiquem o recinto, que por graça lhes foi concedido apenas para usufruto, com mesa sempre fartamente posta. Quão distanciado, porém, se encontra agora o ser humano dessa infantilidade, para ele tão necessária. Contudo, sem ela nada poderá obter para o seu espírito. O espírito tem de possuir infantilidade, pois é e permanece uma criança da criação, mesmo quando adquire total amadurecimento. Uma criança da criação. Nisso jaz o sentido profundo, pois tem de se desenvolver de maneira a se tornar uma criança de Deus. Quanto a alcançar isso, só depende do grau de reconhecimento que ele está disposto a adquirir durante sua peregrinação através de todas as matérias. Conjuntamente com essa disposição tem de mostrar também a ação. Nos planos espirituais, a vontade é também ao mesmo tempo ação. Vontade e ação sempre são acolá uma coisa única. Contudo, isto só é assim nos planos espirituais e não nos planos materiais. Quanto mais espesso e mais pesado for um plano da matéria, tanto mais longe a ação fica da vontade, que a espessura age dificultando. Já se percebe no som que tem de passar na movimentação através da matéria, que o retarda conforme a qualidade dessa espessura. Isto é nitidamente perceptível, mesmo nas distâncias mais curtas. Quando uma pessoa corta a madeira em pedaços, ou prega nas vigas em qualquer construção, pode-se ver bem nitidamente a pancada da sua ferramenta, ao passo que o som só chega após alguns segundos. Isso é tão notório, que não há pessoa que não tenha assistido a isso aqui e acolá. Coisa análoga, mas ainda mais difícil, ocorre com o ser humano na Terra com relação à vontade e ação. A vontade rompe no espírito e imediatamente se torna ação nele. Todavia, para que a vontade se torne invisível na matéria,
precisa do corpo de matéria grosseira. Somente no impulso cada corpo age já alguns segundos depois do irromper da vontade. Com isso fica excluído o trabalho mais demorado de um cérebro anterior, o qual normalmente tem de proporcionar o caminho da vontade até a impressão sobre a atividade do corpo. O caminho real dura um tempo relativamente mais longo. Às vezes vem a ser uma manifestação de modo apenas fraco, ou nem chega a se tornar ação, porque a vontade acaba por se enfraquecer durante o trajeto mais longo, ou então, por causa do raciocínio cismador, torna-se completamente bloqueado. Com essa consideração, quero dar uma indicação, independente desse assunto, sobre efeitos despercebidos e, contudo, nitidamente visíveis na atuação humana, da lei da criação da atração das espécies iguais. As leis humano-terrestres são elaboradas pelo raciocínio terreno e são também executadas por ele. Por isso, os planos considerados com o raciocínio, isto é, atos premeditados, são, como tais, castigados e julgados mais severamente do que os atos irrefletidos, isto é, não premeditados. A estes últimos é concedido o julgamento mais brando. Na maioria dos casos, isto tem na realidade uma conexão, imperceptível aos seres humanos, na igual espécie da atuação do raciocínio sob a pressão da lei da criação, para todos aqueles que se curvam ao raciocínio incondicionalmente. A eles, isso é inteiramente compreensível. Sem saber disso, num ato irrefletido, a maior parte do remate da culpa é com isso transferida para o plano espiritual. Legisladores e juízes nem sequer pressentem isso, pois partem de bases muito diversas, puramente mentais. Todavia, com a reflexão mais profunda e a compreensão das leis atuantes da criação, tudo se encontra sob uma luz bem diversa. Entretanto, também em outros julgamentos e sentenças terrenas as leis vivas de Deus na criação atuam totalmente autônomas, não influenciáveis pelas leis nem pelos conceitos humano-terrestres. Nenhum ser humano sincero pensará que a culpa verdadeira não apenas é rotulada pelas criaturas humanas como tal, depois de cumprido o castigo ditado e imposto pelo raciocínio terreno, pudesse estar liquidada também ao mesmo tempo perante as leis de Deus. Desde milênios são praticamente dois mundos distintos, separados pelo modo de pensar e de agir das criaturas humanas, conquanto devessem ser somente um mundo, onde unicamente atuassem as leis de Deus. Mediante um tal castigo terrestre só pode resultar um resgate, enquanto as leis e as penalidades concordarem totalmente com as leis da criação de Deus. Existem, pois, dois tipos de atos irrefletidos. Primeiro, os já descritos, que deveriam chamar-se impulsos propriamente, e, além disso, aqueles que rompem no cérebro anterior, isto é, não no espírito, e que pertencem ao setor do raciocínio. Eles são irrefletidos e não deveriam ter as mesmas indulgências como as ações de impulso. Todavia, quanto a isso só poderiam descobrir acertadamente as diferenciações justas aquelas pessoas que conhecessem todas as leis de Deus na criação e estivessem a par de seus efeitos. Isto deve ficar reservado a um tempo vindouro, no qual não haja mais ações arbitrárias entre os seres humanos, porque estes terão um amadurecimento espiritual que em todos os seus atos e pensamentos somente os deixará vibrar em harmonia com as leis de Deus. Esta digressão tem o fim apenas de estimular a reflexão, não pertence propriamente ao tema específico desta dissertação. Basta que fique bem acentuado aqui que vontade e ação são uma coisa única nos planos espirituais, mas que se separam nos planos materiais devido à espécie da matéria. Por isso Jesus já disse outrora aos seres humanos: o espírito é bem intencionado, mas a carne é fraca. A carne, aqui significando a matéria grosseira do corpo, não transforma em ação tudo aquilo que no espírito já era vontade e ação. Contudo, poderia o espírito, mesmo aqui na terra, com sua roupa de matéria grosseira, forçar a sua vontade a sempre se tornar ação na matéria grosseira, se não fosse demasiado indolente para isso, e nem pode responsabilizar o corpo por essa indolência, porque o corpo foi dado a cada espírito apenas como instrumento, que ele deve aprender a dominar, para dele utilizar-se com acerto. O espírito é, portanto, uma criança da criação, e tem de permanecer nela sempre infantil, se quiser cumprir a finalidade para a qual se encontra na criação. A presunção do raciocínio deixou-o afastar-se da infantilidade, porque não soube compreendê-la como realmente é. Por isso perdeu ele o apoio na criação, que agora tem de expulsá-lo como estranho, perturbador e nocivo, para ela própria poder permanecer sadia. E assim acontece que os seres humanos cavam sua própria sepultura, por causa do seu modo errôneo de pensar e de agir. Como é estranho, que cada ser humano,
que deseja que a festa de Natal atue de maneira certa e sobre ele, tem de procurar primeiro se transportar para a infância, isto é, pois, um sinal suficientemente nítido de que ele nem é capaz de vivenciar, como adulto, a festa de Natal com a intuição. É a prova bem nítida de que perdeu alguma coisa que possuía quando criança, porque isso não dá o que pensar aos seres humanos. Trata-se novamente de indolência espiritual, que os impede de se ocuparem seriamente com as coisas. Isso é para crianças, pensam eles, e os adultos não têm absolutamente tempo para isso. Eles têm de meditar em coisas mais sérias. Coisas mais sérias. Com essas coisas mais sérias referem-se somente à caça às coisas da terra. Isto é, trabalho do raciocínio. O raciocínio rechaça depressa e para longe as recordações, a fim de não perder a primazia. Quando uma vez é dado lugar à intuição, em todos esses fatos aparentemente tão pequenos reconhecer-se-ão as maiores coisas. Se o raciocínio somente desse tempo para isso, mas ele tem o predomínio e luta por isso com toda a astúcia e malícia. Isto é, não ele propriamente, mas na realidade luta aquilo que se utiliza dele como instrumento e que se esconde atrás dele. As trevas não querem deixar encontrar a luz nas recordações, e como o espírito anseia encontrar a luz e dela aurir nova força, reconhecereis aí que com as recordações do Natal da infância desperta também uma indeterminada e quase dolorosa saudade, que é capaz de enternecer passageiramente muitas pessoas. Esse enternecimento poderia tornar-se o melhor terreno para o despertar, se fosse utilizado logo e também com toda a força, mas infelizmente os adultos alcançam isso somente em devaneios, com o que desperdiçam e perdem a força que surge, e nesses devaneios se passa também a oportunidade, sem poder trazer proveito ou sem ter sido utilizada. Mesmo quando algumas pessoas deixam cair algumas lágrimas com isso, envergonham-se delas, procuram escondê-las, recompõem-se com um impulso físico, no qual muito frequentemente se torna reconhecível uma inconsciente teimosia. Quanto poderiam os seres humanos aprender com tudo isso? Não é em vão que nas recordações da infância se insere uma leve melancolia. Trata-se do sentimento inconsciente de ter perdido alguma coisa que deixou um vazio, a incapacidade de intuir ainda infantilmente, mas de certo tendes notado muitas vezes o efeito maravilhoso e revigorante que causa a uma pessoa, apenas com sua presença silenciosa, de cujos olhos irrompe de vez em quando um brilho infantil. O adulto não deve esquecer que o infantil não é pueril, igno-raiz. Porém, porque o infantil pode atuar assim, o que ele é na realidade, e porque Jesus disse, tornai-vos como as crianças. Para descobrir o que é infantil, deveis primeiramente ficar cientes de que o infantil absolutamente não está ligado à criança em si. Com certeza vós próprios conheceis crianças, às quais falta a verdadeira e bela infantilidade. Existem, portanto, crianças sem infantilidade. Uma criança maldosa nunca se comportará infantilmente, tampouco uma criança mal educada. Na realidade, não educada. Disso resulta claramente que infantilidade e criança são duas coisas independentes. Aquilo que na Terra se chama infantil é um ramo da atuação da pureza. Pureza no sentido mais elevado, e não apenas no sentido humano terrenal. O ser humano que vive na irradiação da pureza divina, que concede lugar para a irradiação da pureza dentro de si, adquiriu com isso também o infantil, seja ainda na idade da infância ou já como adulto. A infantilidade é o resultado da pureza interior, ou o sinal de que tal ser humano se entregou à pureza, servindo-a. Estas são apenas maneiras diferentes de expressão. Na realidade, porém, sempre a mesma coisa. Por conseguinte, somente uma criança pura pode comportar-se infantilmente, assim como um adulto que cultiva a pureza dentro de si. Por isso ele exerce um efeito revigorante e vivificador, despertando também confiança. E onde existir a verdadeira pureza, poderá surgir também o verdadeiro amor, pois o amor de Deus atua na irradiação da pureza. A irradiação da pureza é o seu caminho. Por onde ele segue, não seria capaz de seguir por outro. Quem não tiver absorvido, dentro de si, a irradiação da pureza, a esse nunca poderá chegar à irradiação do amor de Deus. O ser humano, porém, com o seu afastamento da luz, privou-se da infantilidade por causa do seu pensar intelectivo e unilateral, ao qual sacrificou tudo o que podia soerguê-lo, e assim se chumbou com 1000 correntes firmemente à terra, isto é, a matéria grosseira, que o retém até que possa libertar-se, o que não poderá conseguir com a morte terrena, e sim somente com o despertar espiritual. Capítulo 11. Castidade. É um conceito tornado tão incrivelmente limitado pelos seres humanos, que nada resta de sua significação real, tendo sido mesmo arrastado por um caminho falso,
E como consequência natural, essa deformação trouxe para muitas pessoas uma opressão inútil e mesmo muitas vezes um inaudito sofrimento. Perguntar onde quiserdes o que vem a ser a castidade, por toda a parte vos será dada como resposta a ideia de uma castidade corporal, explicada de alguma maneira. Em todo caso, culmina nisso a concepção dos seres humanos terrenos. Isso dá testemunho completo do restrito modo de pensar das criaturas humanas subordinadas ao raciocínio, que demarcou os limites de tudo o que é terrestre, por não poder alcançar mais longe com suas capacidades nascidas do terrenal. Como seria fácil para o ser humano fazer-se passar por casto, criar para si uma reputação nesse sentido, enquanto se expõe ao sol de uma autoglorificação vaidosa. Com isso, porém, não consegue dar um passo para as alturas, rumo aos jardins luminosos, que constituem o paraíso, a meta final e bem-aventurada de cada espírito humano. Nada adianta ao ser humano terrestre conservar casto seu corpo terreno e macular seu espírito, pois assim jamais conseguirá transpor as soleiras que dão acesso de um degrau a outro para cima. A castidade é coisa bem diversa do que os seres humanos imaginam, muito maior, mais ampla. Não exige que se coloquem contra a natureza, pois isso seria uma transgressão às leis que vibram na criação de Deus, o que não pode ficar sem efeitos prejudiciais. A castidade é o conceito terreno da pureza, que é divina. Em cada espírito humano, o esforço para atividades materiais é um reflexo pressentido de evidência divina. A pureza é divina, a castidade é a sua imitação pelo espírito humano, portanto uma cópia espiritual, que pode e deve se tornar visível na atuação terrena. Isto deveria bastar como lei básica, para que cada espírito humano amadurecido cumprisse a castidade. Mas na Terra o ser humano, sob a pressão de diversos desejos egoísticos, tende a iludir-se a si próprio com algo que na realidade nem existe nele, somente para obter a satisfação de seus desejos. O egoísmo caminha sempre na vanguarda e atordoa assim a vontade realmente pura. O ser humano nunca confessaria isso a si próprio e se deixa levar calmamente. Quando já não sabe mais o que alegar a si mesmo, então ele chama muitas vezes sua inequívoca tendência de contingência do destino, a qual tem de se submeter para conseguir a satisfação de seus contestáveis desejos pessoais. Por isso necessita, como apoio e regra, ainda de outras indicações que o ajudem a vivenciar e reconhecer o que realmente seja a castidade, de como reside na vontade de Deus, que não quer na terra nenhuma separação da natureza. No divinal a pureza se acha estreitamente unida ao amor. Por conseguinte, na terra a criatura humana não deve também procurar separá-la, se quiser obter bênçãos. Entretanto, também o amor na terra é apenas uma caricatura má daquilo que ele realmente é. Por isso, ele não pode, sem antes sofrer uma transformação, unir-se ao verdadeiro conceito da pureza. Dou, com isso, a todos quantos se esforçam por atingir a castidade, uma indicação que proporcione o apoio de que o ser humano precisa na terra para viver de tal maneira como está nas leis da criação e como, portanto, também é de agrado a Deus. Todo aquele que ao agir reflete que não deve causar dano a seu semelhante, o qual nele confia, nem empreender nada que possa oprimi-lo, então acabará agindo sempre de forma a permanecer espiritualmente sem carga de culpas e por essa razão poderá realmente ser chamado casto. Essas palavras singelas, compreendidas direito, podem guiar o ser humano através de toda a criação, inteiramente protegido, e erguê-lo aos jardins luminosos, sua pátria verdadeira. Essas palavras são a chave para a atuação certa na terra, pois a verdadeira castidade repousa nelas. Jesus, Filho de Deus, expressou exatamente a mesma coisa com as seguintes palavras: ama a teu próximo como a ti mesmo. Deveis, contudo, acautelar-vos de cair nos antigos erros humanos e ajeitar novamente o sentido das palavras, deformando-as parcialmente, para que sirvam aos vossos interesses egoísticos, apaziguando-vos quando agis erradamente, embalando o descuido de vosso próximo ou até iludindo-o. Assimilai tais palavras conforme em verdade devem ser assimiladas, e não como vos parecer cômodo e consentâneo com vossos caprichos. Então elas serão para vós como a espada mais afiada em vossas mãos, com a qual podereis combater todas as trevas, bastando quererdes. Tornai vivas essas palavras dentro de vós de modo certo, a fim de abrangerdes a vida na terra como vencedores jubilosos, cheios de gratidão. Capítulo 12. O primeiro passo. Deixai minha palavra tornar-se viva em vós, pois unicamente isto pode vos trazer aquele proveito de que precisais, para que vosso espírito possa elevar-se às alturas luminosas dos eternos jardins de Deus. Não adianta nada saber da palavra, e mesmo que possais saber de cor a minha mensagem inteira, frase por frase, a fim de instruirdes a vós próprios e aos vossos semelhantes, não adiantará nada, se não agirdes de acordo,
Se não refletirdes no sentido da minha palavra, e se em toda a vossa existência terrena não vos enquadrardes nela como sendo uma coisa natural, que se impregnou em vossa carne e em vosso sangue, e que não se deixa separar de vós, somente assim podereis aurir os valores eternos de minha mensagem e o que ela contém para vós. Por suas obras deveis reconhecê-los. Estas palavras de Cristo destinam-se antes de mais nada a todos os leitores da minha mensagem. Por suas obras, quer dizer, por sua atuação, isto é, seus pensamentos, seus atos no cotidiano da existência terrena. Como atos se compreende também o vosso modo de falar, e não apenas o vosso modo de agir, pois o falar é uma ação, que até agora tendes subestimado nos seus efeitos. A isso pertencem até mesmo os pensamentos. Os seres humanos estão acostumados a dizer que os pensamentos não pagam taxas. Com isso querem significar que não podem ser chamados a prestar contas terrenamente sobre pensamentos, porque estes se acham num degrau que as mãos do ser humano não alcançam. É por isso que muitas vezes brincam da maneira mais leviana com os pensamentos, ou, melhor dito, brincam em pensamento. Trata-se, não raro, infelizmente, de brinquedo muito perigoso, na leviana suposição de que disso poderão sair indenes. Enganam-se nisso, todavia, pois também os pensamentos pertencem à matéria grosseira e também em todas as circunstâncias nela mesma devem ser antes remidos, para que um espírito se torne apto a subir livremente. Assim que desfaça a ligação com o corpo terreno, procurai, portanto, vibrar constantemente, já com os vossos pensamentos, no sentido de minha mensagem, de modo a só queredes o que é nobre, não descendo a baixezas, apenas porque imaginais que ninguém pode ver ou ouvir. Pensamentos, palavras e atos exteriores pertencem todos eles ao reino da matéria grosseira desta criação. Os pensamentos agem na parte fina da matéria grosseira, as palavras na média e os atos exteriores se formam na mais grosseira, isto é, na mais espessa matéria grosseira. Todas essas três maneiras de vossa atuação são materialmente grosseiras, mas as formas de todas três estão estreitamente ligadas umas às outras e seus efeitos se entrelaçam. O que isso significa para vós, e como muitas vezes pode se tornar incisivo e determinante no decorrer de vossa existência, não podeis calcular no primeiro momento. Não significa outra coisa senão que também um pensamento, automático em sua espécie, pode, continuando a agir, fortalecer uma contextura de igual espécie e assim darem seja formas mais vigorosas na matéria grosseira média, bem como, seguindo nesse fortalecimento e continuando a agir, redundar numa forma atuante e visível na matéria mais grosseira, sem que pareça que vós próprios coparticipeis diretamente. É abalador saber disso, quando se conhece a leviandade e displicência no pensar dos seres humanos terrenos. Assim vós sois coparticipantes, sem saber, de muitas ações que qualquer um dos vossos semelhantes realiza, somente porque este recebeu o fortalecimento pela forma que acabei de esclarecer, que o habilitou a executar materialmente qualquer coisa até então latente nele e com a qual antes sempre brincava apenas em pensamento. Muito ser humano, assim, frequentemente desaprova uma ação qualquer de um seu semelhante, rechaçando e condenando-a com ira, quando na verdade, perante as leis eternas de Deus, é um corresponsável. Sim, pode tratar-se de uma pessoa completamente desconhecida e também de uma ação que ele, por si só, jamais teria levado a efeito na matéria mais grosseira. Refleti, pois, em tais processos e então compreendereis de maneira certa o que vos conclamo na minha mensagem. Conservai puro o foco dos vossos pensamentos. Com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Quando vos tiverdes fortalecido bastante com a vossa própria purificação, então acontecerão na terra menos crimes do que até agora e dos quais, muitos de vós, fostes cúmplices inconscientes. A data e o local de tais atos, de que podeis ser cúmplices, não desempenham papel algum, mesmo se o fato tenha ocorrido no extremo oposto da terra ao lugar onde vós vos encontrais, em lugares onde nunca pusestes os pés e de cuja existência não tendes conhecimento. Através de vossas leviandades no pensar, chegam reforços lá, onde descobrem espécies iguais, independentemente de distâncias, países e nações. Podem assim pensamentos de ódio e de inveja, com o decorrer do tempo, arremessar-se sobre pessoas individualmente, grupos ou povos inteiros, nos quais encontram espécie igual, forçando-os a ações, as quais, nas formas em que se desencadeiam, são muito diversas das que primeiramente surgiram em vossas leviandades no pensar. Os efeitos então podem mostrar como o executante intuiu no momento do ato. Deste modo podeis ter contribuído para a execução de ações em cujo horror jamais tinhais pensado na realidade, e, no entanto, permaneceis ligados a elas,
e uma parte do efeito retroativo tende a sobrecarregar vosso espírito, pendendo nele como peso, quando se desligar do corpo. Entretanto, também pode dar-se o contrário. Podeis contribuir também, e mais fortemente ainda, para a paz e a bem-aventurança da humanidade. Podeis, mediante pensamentos puros e alegres, co-participar das obras que através de vós são realizadas por pessoas, mesmo distantes. Eis logicamente por que motivo flui sobre vós também a bênção, sem que saibais a razão de a receberdes. Se pudesses ver, uma só vez que fosse, como para cada pensamento individual, por vós nutrido, se cumpre sem cessar a inflexível justiça da sacrossanta vontade de Deus, nas leis automáticas da criação, esforçar-vos-eis com toda a energia para conseguir pureza em vosso pensar. Só assim vos transformareis naqueles seres humanos que o Criador magnanimamente deseja conduzir em sua obra para o saber, concedendo-lhes eternidade, transformando-os em auxiliares na criação, dignos de receber as altas graças destinadas aos espíritos humanos, a fim de, agradecidos e jubilosos, retransmiti-las, transformadas, aquelas criaturas, que somente nessa transformação através dos seres humanos são capazes de assimilá-las, e que dessas graças hoje criminosamente estão isoladas através da decadência do espírito humano, quando já, em tempos de vibração melhor e mais pura da humanidade, puderam informar-se. Com isso, porém, tereis encandecido e verificado para vós na terra somente uma sentença da minha mensagem. É para vós o mais difícil, mas depois deixará mais fácil tudo o mais, cujo cumprimento fará surgir milagre sobre milagre, terrenamente visível e palpável diante de vós. Quando houverdes vencido a vós próprios nesse sentido, então há no caminho outra vez um perigo, que resulta da torção do pensamento humano. Conhecereis nisso um poder que tende reis de muito bom grado a comprimir em determinadas formas, para servir a este ou aquele fim especial, composto de desejos egoísticos. Disso eu hoje já quero advertir-vos, pois o perigo poderá tragar-vos e nele tereis de sucumbir, mesmo que já tivesseis tomado o caminho certo. Acautelai-vos de querer obter a força, lutando, essa pureza de pensamento, pois desse modo a comprimireis em determinadas direções, e vossos esforços se transformarão em ilusão, ficando forçada somente artificialmente, e jamais poderia ter o grande efeito que deveria. Vossos esforços tornar-se-iam nocivos em lugar de úteis, por lhes faltar a autenticidade da livre intuição. Isso mais uma vez seria um efeito da vontade do vosso raciocínio. Nunca, porém, o trabalho do vosso espírito. Advirto-vos disso. Pensai na palavra da minha mensagem, que vos diz que toda a verdadeira grandeza só pode residir na simplicidade, já que a verdadeira grandeza é simples. A simplicidade, a que me refiro aqui, vós certamente podereis melhor compreender, se colocardes nesse lugar, como termo de transição, o conceito humano-terreno de singeleza. Isso talvez esteja mais perto da vossa capacidade de compreensão e acertareis. Não será com vontade mental que podereis dar aos vossos pensamentos aquela pureza que me refiro, mas sim singelamente e sem limites tem de brotar em vós a vontade pura, partindo da vossa intuição, e não comprimida numa palavra, a qual apenas limitadamente pode deixar surgir um conceito. Assim não deve ser, mas, pelo contrário, um impulso ilimitado para o bem, que seja capaz de envolver o surgimento de vossos pensamentos, penetrando-os, antes mesmo de tomarem forma. Isso é o certo e do que necessitais. Não é difícil, é mesmo mais fácil do que outras tentativas. Tão logo deixeis a singeleza governar, na qual não há possibilidade de surgir a presunção intelectiva da própria capacidade e da própria força. Esvaziai-vos de pensamentos e deixai romper livremente em vós o impulso para as coisas nobres e boas, e tereis então aquela base para o pensar, que promana da vontade do vosso espírito, e o que surgir daí podeis deixar com toda a calma ser executado na matéria grosseira mais densa pelo trabalho mental. Assim nunca poderá se formar algo errado, atirar para longe de vós aflições oriundas de pensamentos, confiando tão só em vosso espírito, que abrirá para si o caminho certo, caso vós próprios não o amuralhardes. Tornai-vos livres em espírito. Outra coisa não quer dizer senão deixar em vós o espírito seguir o seu caminho. Ele nem poderá então fazer outra coisa a não ser seguir para as alturas, pois por sua própria contextura será atraído com segurança para cima. Até aqui o detivestes, de modo que ele não mais pôde se desenvolver, pois paralisastes com isso seu vibraram suas asas. A base para a formação de uma nova humanidade reside nesta única frase que já não podeis nem deveis contornar,
conservai puro o foco dos vossos pensamentos. Por aí é que o ser humano tem de começar. É a sua primeira tarefa, que o prepara para aquilo que ele tem de se tornar. Um exemplo para todos os que se esforçam para a luz e a verdade, e que querem servir agradecidos ao Criador, através da maneira de todo o seu ser. Quem cumpre isso não precisa mais de quaisquer outras instruções. Ele é como deve ser e desse modo receberá auxílios integrais que o guardam na criação e ininterruptamente o conduzirão para o alto. Capítulo 13. O mundo. Mundo. Quando o ser humano emprega esta palavra, na maior parte das vezes a articula impensadamente, sem chegar a fazer uma ideia objetiva de como possa ser realmente isso a que ele chama o mundo. Contudo, muitas pessoas que procuram imaginar algo sobre isso veem mentalmente inúmeros corpos celestes de tamanhos e formas as mais diversas, percorrendo no universo suas determinadas órbitas, e todos eles ordenados em sistemas solares. Sabem que, à medida que aparecem instrumentos mais fortes e de mais longo alcance, mais corpos celestes se irão tornando visíveis. E então o ser humano mediano se compraz com a palavra infinito, iniciando-se nele com isso o erro de uma noção falsa. O mundo não é infinito, é a criação material, isto é, a obra do Criador. Como todas as demais, essa obra se acha ao lado do Criador e é, como tal, limitada. Os assim chamados progressistas frequentemente se sentem orgulhosos em possuírem o reconhecimento de que Deus repousa na criação toda, em cada flor, em cada pedra, e de que Deus é a força propulsora da natureza, por conseguinte, de tudo que é imperscrutável, que se torna perceptível, mas que não é possível se compreender realmente. Uma energia primordial de efeitos permanentes, uma fonte de forças atuantes renovando-se perenemente, a luz primordial ineteal. Cuidam-se sumamente adiantados com a concepção de que Deus é uma força propulsora que, penetrando em tudo, é encontrada por toda parte, agindo sempre com a única finalidade de desenvolvimento para a perfeição. Isto, porém, é certo apenas em determinado sentido. Encontramos no conjunto da criação apenas a sua vontade e, com isso, o seu espírito e a sua força. Ele próprio se encontra muito acima da criação. A criação material, desde que surgiu, está ligada às leis imutáveis do formar e decompor, pois aquilo que nós chamamos de leis da natureza não é senão a vontade criadora de Deus que, atuando continuamente, forma e desfaz mundos. Essa vontade criadora é uniforme em toda a criação, a qual pertencem, como uma só coisa, os mundos de matéria fina e de matéria grosseira. A uniformidade incondicional e inamovível das leis primordiais, isto é, da vontade primordial, acarreta que nos mínimos fenômenos da Terra de matéria grosseira tudo sempre se desenrola exatamente como tem de ocorrer em qualquer fenômeno. Portanto, também nos mais gigantescos acontecimentos da criação inteira, e como na própria Gênese, a forma rigorosa da vontade primordial é singela e simples. Encontrá-la-emos facilmente, uma vez reconhecida, em todas as coisas. A confusão e a incompreensibilidade de muitos fenômenos decorrem apenas dos emaranhados rumos e percursos, formados pelas diferentes vontades dos seres humanos. A obra de Deus, o mundo, se acha, portanto, como criação, submetida a todas as leis divinas das quais se originou. Por conseguinte, é limitada, permanecendo sempre uniforme e perfeita. O artista, por exemplo, está também na sua obra, identifica-se com ela e apesar disso fica pessoalmente ao lado dela. A obra é restrita e perecível, mas nem por isso é a capacidade do artista. Este, portanto, o criador da obra, pode destruir a mesma, que é a expressão de sua vontade, sem que ele próprio venha a ser atingido. Não obstante isso, continuará sendo sempre o artista. Reconhecemos e encontramos o artista na sua obra, e ele se nos torna familiar, sem que seja necessário tê-lo visto pessoalmente. Temos as suas obras, sua vontade jaz dentro delas e atua sobre nós. Por intermédio delas ele se comunica conosco, podendo todavia viver por ser, longe de nós. O artista criador e sua obra refletem uma fraca imagem da relação entre o Criador e a criação. Eterno e sem fim, isto é, infinito, é apenas o movimento circular da criação, no seu ininterrupto formar, perecer, para outra vez tomar nova forma. Nesses acontecimentos se cumprem outros sim todas as revelações e promessas. Por último se cumprirá nisso também para a terra o juízo final. O juízo final, isto é, o último juízo, chegará uma vez para cada corpo sideral material. Porém esse acontecimento não ocorre ao mesmo tempo em toda a criação. Trata-se de um fenômeno necessário para cada parte da criação que já tenha, em seu circuito, atingido o ponto em que sua dissolução deve começar,
a fim de poder tomar nova forma no caminho a seguir. Por movimento circular eterno não se entende o ciclo rotativo da Terra e de outros astros em torno de seu Sol, mas sim o grande e mais poderoso ciclo que todos os sistemas solares por sua vez devem percorrer, enquanto também executam seus movimentos específicos e próprios. O ponto no qual deve principiar a dissolução de cada corpo sideral está fixado de modo exato, novamente com base na consequência de leis naturais. Trata-se de um lugar certo no qual se deve operar o processo da decomposição, independentemente do estado do respectivo corpo sideral e de seus habitantes. O movimento circular de cada corpo sideral impele de modo inexorável nessa direção e chegará sem retardamento à hora de sua decomposição que, como em tudo que foi criado, significa na realidade somente uma transformação, a oportunidade para uma evolução progressiva. Aí terá chegado a hora da decisão para cada ser humano, ou será soerguido à luz, caso tenha visado ao espiritual, ou ficará acorrentado à matéria que está aderido, caso suas convicções só reconheçam mérito e valia nas coisas materiais. Neste caso não conseguirá elevar-se da matéria, na consequência lógica da sua própria vontade, e será arrastado com ela no último trecho do caminho para a decomposição. Isto é então a morte espiritual. Equivale a ser riscado do livro da vida. Este processo, em si tão natural, é denominado também condenação eterna, visto ter que deixar de existir pessoalmente quem for levado desta forma à decomposição. A pior coisa que pode acontecer a uma criatura humana é considerada uma pedra imprestável, inadequada para uma construção espiritual, devendo por isso mesmo ser triturada. Essa separação do espírito, da matéria, ocorrendo também em base de leis e fenômenos totalmente naturais, é o assim chamado juízo final, que se acha ligado a grandes transformações e mudanças. Que tal dissolução não se processará num dia terrenal, todas as pessoas compreenderão facilmente, pois nos fenômenos cósmicos o milênio corresponde a um dia. Contudo, já nos encontramos no limiar desse período. A Terra está chegando agora ao ponto em que se afastará da órbita seguida até então, fenômeno este que se fará sentir fortemente também na matéria grosseira. Então se estabelecerá cada vez mais intensamente a separação entre todos os seres humanos, separação esta que já foi preparada nos últimos tempos, pronunciando-se por enquanto apenas em opiniões e convicções. Por esta razão cada hora da existência terrena se torna mais preciosa do que nunca. Que todo aquele que quer procurar e aprender com sinceridade se desprenda com todos os esforços dos pensamentos baixos que o agrilhoam às coisas terrenas. Do contrário, correrá o perigo de permanecer aderido à matéria e de com ela se vir arrastado à dissolução total. Já aqueles, contudo, que se esforçam para atingir a luz serão pouco a pouco libertados da matéria e por fim elevados para a pátria de todo o espiritual. Então estará definitivamente realizada a separação entre a luz e as trevas, e consumado o juízo. O mundo, isto é, a criação inteira, nem por isso acabará, pois os corpos siderais só serão arrastados à decomposição quando em seu curso alcançarem o ponto em que a dissolução e com esta a prévia separação devam processar-se. A execução irrompe através da atuação natural das leis divinas, que desde os primórdios da criação nela residiam, que originaram a própria criação e que tanto hoje como no futuro continuamente cumprem a vontade do Criador. Nesse eterno movimento circular há um ininterrupto criar, semear, amadurecer, colher e desintegrar, a fim de, nas transformações de ligações, tomar de modo fortalecido outras formas, que se movimentam ao encontro de um novo ciclo. Pode-se imaginar este movimento circulatório da criação como um colossal funil ou uma enorme cavidade por onde irrompe uma torrente incessante de sementes primordiais sempre em movimentos circulatórios, em busca de novas ligações e desenvolvimento. Tal qual a ciência já sabe e já descreveu direito. Espessas névoas se formam mediante fricção e fusão para constituir por sua vez corpos siderais que se agrupam, através de retorquíveis leis, em sistemas solares de consequência lógica e segura e que, em seu próprio movimento circular, acompanharão um grande ciclo, que é eterno. Como nos fenômenos visíveis aos olhos terrenos, da semente advém o desenvolvimento, a formação, a maturação e a colheita, ou a desintegração, acarretando transformações e decomposições para ulteriores desenvolvimentos. Quer se trate de plantas, animais ou corpos humanos, exatamente assim há também nos grandes fenômenos do mundo. Os visíveis corpos siderais de matéria grosseira, envoltos por um ambiente de matéria fina muito maior, portanto não visível aos olhos terrenos, acham-se submetidos em seu eterno circular a idênticos fenômenos, porque neles atuam as mesmas leis. A existência da semente primordial não pode ser negada nem mesmo pelo mais fanático cético.
contudo não pode ser notada pelos olhos terrenos, porque se trata de outra matéria, do além. Chamemo-la de novo, calmamente, matéria fina. Também não é difícil compreender que, de modo natural, o mundo assim criado primeiramente é constituído igualmente de matéria fina e não é reconhecível aos olhos terrenos. Somente o sedimento mais grosseiro que depois resulta disso, dependente do mundo de matéria fina, é que forma, pouco a pouco, o mundo de matéria grosseira com seus corpos de matéria grosseira. Então só isso pode ser observado desde os mínimos inícios com os olhos terrenos e com todos os meios auxiliares de matéria grosseira. O mesmo acontece com o invólucro do ser humano propriamente dito, em sua espécie espiritual, de que virei a falar ainda, em suas peregrinações através dos mundos diferentes, suas vestes, capa, manto, corpo ou instrumento, enfim, seja lá qual for o nome que se queira dar ao invólucro, tudo terá de adquirir a estrutura idêntica do ambiente material em que ingressa, a fim de servir-se dele como proteção e instrumento auxiliar necessário, se quiser ter a possibilidade para agir direito e eficazmente. Todavia, como o mundo de matéria grosseira depende do mundo de matéria fina, disso resulta também o efeito retroativo de todos os acontecimentos do mundo de matéria grosseira para o de matéria fina. Esse enorme ambiente de matéria fina foi criado da semente primordial, portanto acompanha um movimento circular eterno, acabando também por ser atraído e arrastado para o lado posterior do gigantesco funil já mencionado, onde se processa a decomposição para ser expelido do outro lado como semente primordial, para novo circuito igual à atividade do coração e à circulação do sangue. Assim é o funil como coração da criação material. O processo de decomposição atinge, por conseguinte, a criação inteira, inclusive a parte de matéria fina, visto como tudo quanto é material torna a dissolver-se em semente primordial, para novas formações. Em nenhuma parte se encontra uma arbitrariedade. Pelo contrário, tudo se processa segundo a lógica consequência das leis primordiais, que não admitem outro caminho. Por isso, num determinado ponto do grande movimento circular dá-se o momento para tudo que foi criado, quer seja de matéria grosseira ou fina, em que o processo de decomposição do que foi criado se prepara de maneira autônoma, irrompendo por fim. Esse mundo de matéria fina é, pois, o lugar de estada transitória para as pessoas terrenamente falecidas, o assim chamado além. Acha-se estreitamente interligado com o mundo de matéria grosseira, que lhe pertence, que é um todo com ele. No momento do falecimento, o ser humano penetra com seu corpo de matéria fina, que traz junto com o de matéria grosseira, nas imediações de igual espécie fino material do mundo de matéria grosseira, ao passo que deixa neste o seu corpo de matéria grosseira. Assim, esse mundo de matéria fina, o além, pertencente à criação, está sujeito às mesmas leis de contínuo desenvolvimento e decomposição. Ao iniciar-se a decomposição, se processa por sua vez uma separação entre o espiritual e o material de modo inteiramente natural, conforme o estado espiritual do ser humano no mundo de matéria grosseira, bem como no de matéria fina. Terá o ser humano espiritual, o eu propriamente dito, de se movimentar para as alturas ou permanecer acorrentado à matéria. O sincero anseio pela verdade e a luz tornará cada um espiritualmente mais puro e assim mais luminoso, devido à sua concomitante modificação, de modo que essa circunstância o desligará natural e gradativamente da densa matéria grosseira e o impulsionará em direção às alturas, conforme sua pureza e leveza. Aquele, porém, que se apega e só crê na matéria vai se tornando, devido às suas convicções, aderido a ela e assim permanece agrilhoado, não podendo por isso ser levado para o alto. E através da decisão do livre-arbítrio de cada um que se opera a separação entre os que se esforçam para a luz e os que permanecem ligados às trevas, de acordo com as leis vigentes naturais da gravidade espiritual. Torna-se assim evidente que também há um fim real para a possibilidade de desenvolvimento de pessoas terrenamente falecidas, no processo de purificação do assim chamado além. Uma decisão final. Os seres humanos em ambos os mundos ou se tornam de tal modo enobrecidos que possam ser elevados às regiões da luz, ou permanecem presos devido à sua condição inferior, conforme a própria vontade, sendo finalmente atirados à condenação eterna. Isto é, sofrerão a decomposição com a matéria da qual não se podem libertar, sofrem-na com dores, e acabam por não existir mais pessoalmente. Como debulho arremessado ao vento, eles se dispersarão, sendo com isso riscados do livro de ouro da vida. O assim chamado juízo final, isto é, o último juízo, é, por conseguinte, também um processo que se realiza naturalmente pela atuação das leis que regem a criação, de maneira tal
que nem poderia dar-se diferentemente. O ser humano recebe também aqui sempre apenas os frutos daquilo que ele próprio quis, e que provocou mediante suas convicções. O saber de que tudo que ocorre na criação se realiza segundo a mais severa consequência lógica, de que a diretriz do destino humano é sempre decorrente do próprio ser humano, conforme seus desejos e sua vontade, e de que o Criador não interfere observando, a fim de recompensar ou castigar. Não diminui a grandeza do Criador, mas sim somente pode dar motivo para imaginá-lo ainda muito mais sublime. A grandeza reside na perfeição da sua obra, que obriga a respeitosa contemplação, visto o dever conter tanto nos acontecimentos máximos como nos mínimos o maior amor e a mais íntegra justiça, sem diferença. Grande é também o ser humano, colocado como tal dentro da criação, como senhor do seu próprio destino. Pode ele, por si, mediante sua vontade, salientar-se na obra e contribuir para seu mais elevado desenvolvimento, como também pode degradá-la e nela enredar-se, sem jamais poder desvencilhar-se, acompanhando-a na dissolução, quer seja no mundo de matéria grosseira, quer no de matéria fina. Livrai-vos, portanto, de todos os liames dos baixos sentimentos, pois o tempo urge. Aproxima-se a hora do término do prazo. Despertai em vós o anseio pelo que é puro, verdadeiro e nobre. Muito acima do eterno circular da criação pairam, como uma coroa no meio de uma ilha azul, os páramos dos bem-aventurados, dos espíritos purificados, que já podem permanecer nas regiões da luz. Essa ilha já separada do mundo não toma parte, por conseguinte, do movimento circular, constituindo, porém, não obstante a altura em que jaz acima da criação circulante, o apoio ponto central de onde emanam as forças espirituais, é a ilha que contém em sua altitude a tão celebrada cidade das ruas de ouro. Lá, nada mais está sujeito a quaisquer transmutações. Não há que temer mais nenhum juízo final. Aqueles que podem permanecer lá encontram-se na pátria. E como último, porém, como o mais elevado dessa ilha azul, existe, inacessível para os não eleitos, o supremo templo do Graal, já mencionado tantas vezes nas poesias, envolto em lendas, como anseio de incontáveis criaturas. Ele paira colar no fulgor da suprema magnificência e abriga o cálice sagrado do puro amor do Onipotente. O Graal, como guardiões foram eleitos os mais puros dos espíritos, são portadores do amor divino em sua forma mais pura, essencialmente diverso do que os seres humanos na Terra imaginam, embora o vivenciem toda hora e todo dia, através de revelações. A notícia da existência deste templo desceu por muitos degraus o longo percurso desse ilhar azul, atravessando o mundo de matéria fina, até chegar finalmente aos seres humanos da Terra de matéria grosseira, mediante a inspiração profunda de alguns poetas, de degrau em degrau, transmitida para baixo. A verdade acabou sofrendo, involuntariamente, várias desfigurações, de modo que a última transmissão pôde permanecer somente um reflexo várias vezes turvado, que se tornou a causa de muitos erros. Contudo, quando de uma parte da grande criação sobe até ao Criador uma súplica ardente por causa de grande sofrimento, então é enviado um servo do cálice sagrado para intervir auxiliando, como portador desse amor, na aflição espiritual. Assim, aquilo que apenas como mito e lenda flutua na obra da criação tornou-se vivo nela. Todavia, tais missões não se realizam com frequência. São sempre acompanhadas de incisivas modificações e grandes transformações. Tais mensageiros trazem luz e verdade aos que perderam o caminho, paz aos desesperados. Estendem a mão com sua mensagem a todos quantos buscam, oferecendo-lhes nova coragem e nova energia, a fim de, através de toda a escuridão, guiá-los para cima, rumo à luz. Chegam somente para aqueles que anseiam por auxílio da luz, e não, porém, para os zombadores e presunçosos. Capítulo 14. A estrela de Belém. Luz deverá haver agora aqui na terra, conforme outrora deveria ter havido quando a estrela da promessa brilhou sobre um estábulo em Belém. Mas em tal época a luz foi recebida só por poucos, e os que ouviram falar, segundo é hábito dos seres humanos, logo a deformaram e alteraram, procurando substituir coisas esquecidas por ideias que suas, produzindo com isso uma confusão que hoje pretende passar como verdade intocável, com receio de que tudo isso venha a ruir, se o menor dos pilares se mostre falso. Combatem eles qualquer fulgor de luz que possa trazer o reconhecimento, denigrem-no e, onde isso não for possível, procuram pelo menos torná-lo ridículo com uma malícia e perfídia que mostra o raciocínio lúcido, nitidamente, que tal atitude nasce do medo. Contudo, o raciocínio lúcido é coisa rara de se encontrar ainda na Terra. Não obstante tudo isso, a luz do legítimo reconhecimento tem de chegar finalmente até toda a humanidade. É chegado o tempo em que tudo quanto é maldição,
produzido pelo cérebro humano, será arremessado para fora da criação, a fim de que no futuro não mais impeça a elucidação de que a verdade é muito diferente do que essas imagens insustentáveis que a presunção ostensiva, o sentido comercial, a ilusão doente e a hipocrisia criaram do pantano visguento das tendências acanhadas e baixas, visando ao poder terreno e a admiração terrena. Assim, pois, malditos sejam esses que escravizaram a tal ponto milhões de seres humanos, desviando-os erroneamente, que hoje não ousam mais abrir seus olhos à luz, e se injuriam às cegas, tão logo soa em seus ouvidos algo de timbre diferente do que até então ouviram, ao invés de finalmente ficar à escuta e de procurar averiguar uma vez que seja, se o que lhes advém de novo não se aproxima mais de sua compreensão do que o que foi aprendido até aqui. Os ouvidos estão obstruídos, e temerosamente cuidam para que a eles não chegue nenhuma corrente de ar fresco, realmente apenas por preguiça e medo de que o ar fresco com o saneamento a isso ligado condicione a atividade do espírito, a qual exige e obriga ao autoesforço, ao contrário do atual dormitário espiritual, aparentemente cômodo, o qual tem, como consequência, um prolongado sono pesado, concedendo com isso apenas mão livre à astúcia do raciocínio deformado e corrupto. Mas não adianta em nada que obtureis os ouvidos à palavra nova, nem que fecheis os olhos para que a luz não vos ofusque nem vos apavore. Violentamente sereis despertados desse triste marasmo. Sentindo frio, tereis de vos encontrar diante da luz fria que vos despojará sem misericórdia de todas as falsas vestimentas. Sentindo frio, porque a centelha do vosso espírito, dentro de vós, já não é capaz de ser inflamada, a fim de, aquecendo de dentro para fora, ligar-se com a luz. E para vós é tão fácil acreditar em coisas incríveis, pois para tanto não precisais esforçar-vos em pensar ou examinar, exatamente porque tais coisas não passariam por nenhum exame segundo as leis divinas naturais, deveis simplesmente crer, sem perguntar como nem porquê, deveis crer cegamente. E isso vos parece grandioso, vós, que vos imaginais nessa maneira cômoda particularmente fiéis, passais simplesmente por cima de todas as dúvidas. Senti-vos bem, salvos, com uma sensação de nobreza, de beatitude e com direito à bem-aventurança. Contudo, com isso absolutamente não vos elevastes acima de todas as dúvidas, mas sim tão somente passastes covardemente de lado. Fostes demasiado indolentes espiritualmente para vos empenhardes em alguma coisa, e preferistes a crença cega a conhecer os fenômenos naturais decorrentes da lei da vontade de Deus. Para isso vos ajudaram imaginações do cérebro humano, pois quanto mais impossível e inapreensível for aquilo que deveis crer, tanto mais cômodo será também acreditar literalmente às cegas, porque em tais coisas de outra maneira nem é possível. Nisso tem de ser excluídos o saber e a convicção. Somente as coisas impossíveis exigem crença cega sem reservas, pois cada possibilidade estimula imediatamente o pensar individual, onde existe a verdade, que sempre mostra a naturalidade e as consequências lógicas. Aí se inicia o pensar e, automaticamente, também a reflexão intuitiva cessa somente quando já não existe mais nada natural, onde, portanto, já não se encontra a verdade, e apenas através da reflexão intuitiva pode uma coisa tornar-se convicção, a qual, unicamente, traz valor ao espírito humano. Assim se fecha também com tudo mais o círculo que se iniciou com a noite sagrada em Belém, e esse remate deve excluir as inexatidões das tradições e levar a verdade à vitória. As trevas, que a humanidade criou, serão dispersadas pela luz penetrante. Todas as lendas que, com o tempo, foram tecidas a respeito da vida de Jesus têm de cair, para que ela finalmente saia límpida, de acordo com as leis de Deus, assim como de outra maneira nem poderia ter sido nesta criação. Tendes até aqui, com vossos cultos autocriados, renegado de modo injurioso e crédulo a perfeição do Criador, vosso Deus, voluntário e conscientemente o apresentais imperfeito em sua vontade. Já falei a tal respeito, e podeis torcer-vos e virar-vos como quiserdes, mas subterfúgio algum poderá vos proteger, por terdes sido demasiadamente indolentes para pensar por vós mesmos. Não venerais a Deus, absolutamente, acreditando cegas em coisas que não podem ser enquadradas nas leis primordiais da criação. Pelo contrário, se acreditais na perfeição do Criador, deveis saber que nada pode suceder aqui na criação que não corresponda exatamente, em suas consequências, às leis inabaláveis de Deus. Somente assim podereis venerá-lo verdadeiramente. Quem pensa de outra forma duvida consequentemente da perfeição do Criador, seu Deus. Pois onde forem possíveis alterações ou melhoramentos,
Aí não existe nem existiu perfeição alguma. Desenvolvimento é outra coisa. Esse é previsto e desejado nesta criação, mas tem de resultar incondicionalmente como sequência da atuação de leis já vigentes. Tudo isso não pode, todavia, provocar determinadas coisas como as que muitos fiéis, notadamente a respeito da vida de Cristo, consideram como absolutamente evidentes. Despertai finalmente de vossos sonhos. Tornai-vos verdadeiros, seja-vos declarado mais uma vez que é impossível, segundo as leis da criação, que possam nascer corpos humanos terrenos sem que antes tenha havido geração de matéria grosseira, assim como é impossível que um corpo de matéria grosseira seja levado para o reino de matéria fina depois de sua morte terrena e muito menos ainda para o reino ideal ou mesmo espiritual. E como Jesus tinha de nascer aqui na terra, tal fato teve de ficar submetido também à lei de Deus de matéria grosseira da geração prévia. Deus teria agido contra suas próprias leis, se com referência a Cristo tivesse acontecido conforme a tradução propalha, mas tal lei é impossível, porque ele é perfeito desde o início, e com isso também sua vontade, que está nas leis da criação. Quem não ousa ainda pensar diferentemente duvida dessa perfeição, e, portanto, acaba duvidando também de Deus, pois Deus sem perfeição não seria Deus. Quanto a isso não há escapatória. A respeito dessa certeza tão simples não pode um espírito humano sofismar, mesmo que os fundamentos de tantas concepções genéricas atuais tivessem de ficar abalados. Quanto a isso, só assim ou não, tudo ou nada. Uma ponte não é aqui possível construir, porque algo pela metade ou incompleto não pode existir na divindade, tampouco naquilo que se ocupa com Deus. Jesus foi gerado na matéria grosseira. Do contrário, um nascimento terreno não teria sido possível. Apenas por alguns foi a estrela outrora reconhecida como a realização das promessas. Assim pela própria Maria e por José, que, comovido, escondeu o rosto. 3 reis descobriram um caminho para o estábulo e ofereceram presentes terrenos. Contudo, logo a seguir deixaram a criança desamparada, cujo percurso na terra deviam amparar com seus tesouros, com seu poder, para que nenhum sofrimento lhe adviesse durante o cumprimento de sua missão. Não reconheceram devidamente suas sublimes incumbências, não obstante terem sido elucidados para poderem achar a criança. Um estado de inquietação impelia a Maria a deixar Nazaré, e José, vendo seu sofrimento silencioso, sua ansiedade, lhe satisfez a vontade. Só para alegrá-la, entregou os cuidados de sua carpintaria ao mais velho de seus ajudantes e viajou com Maria criança para um país longínquo. Com o decorrer dos dias de trabalho e com as preocupações diárias se foi apagando nos dois lentamente a lembrança da estrela radiante, principalmente pelo fato de Jesus não haver mostrado nada fora do comum em sua infância, e sim ter sido inteiramente normal como todas as crianças. Só depois que José, que sempre foi o melhor amigo paternal de Jesus, após seu regresso à cidade natal, veio a falecer, foi que viu, nos últimos momentos terrenos de seu trespasse, por cima de Jesus, que estava sozinho junto ao seu leito de morte, a cruz e a pomba. Trêmulas foram suas últimas palavras. Então é isso mesmo. O próprio Jesus nada sabia disso, até que se sentiu impelido para João, a respeito de quem estava informado de que revelava sábios ensinamentos no Jordão e batizava. Nesse ato material grosseiro de um batismo, o começo da missão se radicou solidamente na matéria grosseira. A venda caiu. Jesus, a partir desse momento, tornou-se cônscio de que devia trazer a palavra do Pai à humanidade terrena. Sua vida inteira desenrolar-se assim diante de vós, conforme realmente foi, despida de todas as fantasias dos cérebros humanos. Com a conclusão final dos acontecimentos no juízo, tudo se tornará notório a todos na vitória da verdade, que não mais deverá ser obscurecida por longo tempo. Maria lutou dentro de si com dúvidas que se fortaleceram com os cuidados maternos pelo filho até a difícil caminhada para o Gólgota, de modo inteiramente humano e não sobrenatural. Somente lá lhe veio finalmente o reconhecimento da missão de Jesus e, com isso, a fé. Agora, porém, com a volta da estrela, devem por graça de Deus ser desfeitos todos os erros, e desfeitos também todos os enganos daqueles que, sem agir por obstinação nem má vontade, ainda assim dificultaram o caminho de Cristo naquele tempo e que agora, no termo final, chegaram ao reconhecimento e procuram reparar o que negligenciaram ou erraram. Ante essa vontade de reparação, vem ao encontro deles a salvação com estrela radiante, e libertados poderão eles, jubilosamente, agradecer àquele que em sua sabedoria e bondade criou as leis, pelas quais as criaturas devem julgar-se e também redimir-se. Capítulo 15. A luta de duas concepções do mundo, em rigorosa oposição uma à outra, não se podia falar até agora. A expressão luta é, portanto,
inadequadamente escolhida para o que ocorre realmente entre os seres humanos de raciocínio e os que buscam com sinceridade a verdade. Tudo quanto aconteceu até agora consistiu em ataques unilaterais dos seres humanos de raciocínio. Ataques esses que para os observadores serenos têm de parecer visivelmente infundados e muitas vezes ridículos, contra todos aqueles que essencialmente procuram o desenvolvimento espiritual cada vez mais alto, mesmo conservando serena reserva, e rompem zombarias, hostilidades e até mesmo perseguição da pior forma. Há sempre alguns que experimentam com escárnio ou com violência fazer recuar os que se esforçam para cima, e tudo fazem para lançá-los em sonolências obtusas ou em marasmos hipócritas das massas. Muitos acabavam se tornando com isso autênticos mártires, porque não somente a grande maioria humana como também os poderes terrenos estão do lado das criaturas humanas de raciocínio, e o que estas podem dar já se acha nitidamente indicado na palavra raciocínio, isto é, limitação estreita da capacidade de compreensão, visando ao puramente terreno. Portanto, a ínfima parte da verdadeira existência, que isto não pode de maneira alguma trazer algo de perfeito, aliás nada de bom, para uma humanidade cuja existência se passa principalmente através de partes que as próprias criaturas humanas dominadas pelo raciocínio fecharam para si, é facilmente compreensível, sobretudo quando se considera que exatamente a diminuta vida terrestre deve tornar-se um momento decisivo para toda a existência, acarretando incisivas intervenções em outras partes que são para os seres humanos de raciocínio completamente incompreensíveis. A responsabilidade dos seres humanos de raciocínio, já tão decaídos, cresce desse modo para dimensões enormes, contribuindo com forte pressão para comprimi-los cada vez mais depressa ao encontro do alvo escolhido, para que eles finalmente sejam obrigados a usufruir os frutos daquilo que propagaram com presunção e tenacidade. Como seres humanos de raciocínio, deve-se compreender aqueles que se submeteram incondicionalmente ao seu próprio raciocínio, julgaram-se desde milênios, e de maneira esquisita, possuidores do direito absoluto de impor suas convicções restritas, usando da lei e da violência também sobre aqueles que desejam viver de conformidade com outras convicções. Essa arrogância totalmente ilógica reside, por sua vez, apenas na restrita capacidade de compreensão dos seres humanos de raciocínio, a qual não consegue elevar-se mais alto. Exatamente a limitação lhes traz um assim chamado clímax de compreensão, fato pelo qual têm de surgir tais ilusões presunçosas, por acreditarem que se encontram realmente nas alturas máximas. De fato, para eles, assim o é, pois há ali um limite que não conseguem transpor. Seus ataques contra os que buscam a verdade mostram, contudo, nitidamente, através da incompreensível odiosidade tantas vezes manifestada e observada de perto, o brandir do chicote das trevas atrás deles. Raramente se encontra algo de intenção sincera nessas investidas hostis, que justifique, mais ou menos, a maneira de tão abominável procedimento. Na maioria dos casos se trata de um desencadear de cólera cega, a que falta qualquer lógica verdadeira. Examine-se com toda a calma tais ataques. Raros são os artigos cujo conteúdo mostre a intenção de entrar objetivamente nas palavras escritas ou pregadas pelos que procuram a verdade. Surpreendente de todo é que a inconsistente mediocridade dos ataques se evidencia sempre exatamente por uma ausência absoluta de objetividade. Constituem sempre, as claras ou as escondidas, insultos à pessoa do pesquisador da verdade. Age dessa forma só mesmo quem não tem nada a contrapor objetivamente. Um pesquisador ou portador da verdade não se evidencia pessoalmente, e sim oferece e apresenta o que diz. A palavra deve ser submetida a exame, e não a pessoa. Mas é costume de tais seres humanos de raciocínio procurar primeiro focalizar a pessoa, para depois considerar se podem dar ouvidos às suas palavras. É que eles, dada a estreita limitação da capacidade de compreensão, precisam se agarrar em exterioridades, a fim de não se confundirem. Eis a construção vazia que eles levantam e que é inaproveitável aos seres humanos, um grande estorvo para o progresso. Se no íntimo dispusessem de um apoio seguro, então confrontariam simplesmente coisa contra coisa, deixando de lado as pessoas. Não conseguem fazê-lo, todavia, evitam isso. Outros sim, conscientemente, porque pressentem ou sabiam em parte que num torneio bem organizado logo cairiam da sela. Suas amiudadas alusões irônicas ao pregador leigo ou às exposições de leigos põem à mostra assim tanta presunção ridícula, que cada ser humano sensato logo intuirá. Emprega-se um escudo aqui, a fim de esconder por todos os meios um estado oco, tapar o próprio vazio com um letreiro barato. Uma estratégia bronca, que não pode se manter por muito tempo. Ela visa assim, perante os olhos dos contemporâneos, colocar de antemão os pesquisadores da verdade, que
que podem se tornar incômodos, em plano inferior, senão ridículo, ou, para que não sejam levados a sério, incluí-los na classe dos trapalhões. Com tal procedimento visam impedir principalmente que haja quem se ocupe seriamente com as palavras apresentadas. O motivo desse procedimento não decorre, porém, da preocupação de que os demais seres humanos possam ser impedidos, por doutrinas falsas, de sua escalada íntima, mas por um vago receio de perderem influência e assim serem obrigados a se aprofundarem mais do que até então, precisando modificar muito do que até agora devia ser considerado como intocável, por ser cômodo. Justamente essa frequente referência sobre leigos, acompanhada de olhares de pouco caso para aqueles que através de sua fortalecida e íntegra intuição se encontram muito mais perto da verdade, pessoas que não erigiram muros através das rígidas formas do raciocínio, são fatores que põem a descoberto uma fraqueza, cujos perigos não podem passar despercebidos a nenhum perscrutador. Quem professa tais opiniões está desde logo excluído da possibilidade de ser um mestre e um guia não influenciado, pois se encontra assim muito mais afastado de Deus e de sua obra do que quaisquer outros. O saber do desenvolvimento das religiões com todos os seus erros e falhas não leva os seres humanos para mais perto de Deus. O mesmo se dando com a interpretação intelectiva da Bíblia ou de outros escritos valiosos das diferentes religiões. O raciocínio está e permanece ligado ao espaço e ao tempo, portanto preso à terra, ao passo que a divindade e, por conseguinte, também o reconhecimento de Deus e de sua vontade está acima do tempo, do espaço e de tudo quanto é transitório, nunca podendo por essa razão ser compreendido pelo limitado raciocínio. Por esse simples motivo o raciocínio não é destinado para elucidar valores eternos, contradizer-se a si próprio. Assim, pois, quem nestes assuntos se vangloria de habilitações universitárias, querendo desprezar as pessoas que não se deixam influenciar, já comprova sua incapacidade e estreiteza. As pessoas que pensam intuirão logo a unilateralidade e se acautelarão com aquele que expõe de sobreaviso de tal maneira. Somente os predestinados podem ser legítimos mestres, e predestinados são aqueles que trazem em si a capacitação. Tais dons de capacitação não requerem, contudo, formação universitária, e sim vibrações de uma apurada capacidade intuitiva que consegue se elevar acima do tempo e do espaço, isto é, ultrapassar os limites da compreensão do raciocínio terreno. Além disso, todo ser humano de interior liberto sempre dará valor a uma coisa ou a uma doutrina pelo que ela traz, e não por quem a apresenta. Esta última hipótese é, para aquele que examina, um testemunho de pobreza como não pode ser maior. Ouro é ouro, quer esteja nas mãos de um príncipe, quer nas de um mendigo. Essa irrevogável realidade, porém, procura-se omitir e alterar com tenacidade, justamente nas coisas mais preciosas do ser humano espiritual. Evidentemente com tão pouco resultado como no caso do ouro, pois aqueles que realmente procuram com sinceridade não se deixam influenciar por tais manobras de desvio, no sentido de examinar pessoalmente. Já os que se deixam influenciar através disso ainda não estão amadurecidos para o recebimento da verdade. Ela não é para eles. Contudo, distante não está a hora em que deve começar uma luta que até aqui faltava. A unilateralidade acabará, e virá um confronto rigoroso, destruindo todas as falsas presunções. Capítulo 16. A moderna ciência do espírito. Moderna ciência do espírito. Quando não se acha reunido sob essa bandeira, quando não se encontra aglomerado e quantas lutas não se travam aí embaixo. Trata-se de uma arena de sérias pesquisas, pouca sabedoria, grandes planos, vaidade, estupidez e muitas vezes também de uma vazia fanfarronice, mas ainda, de interesses comerciais sem escrúpulos. Não raro flurescem dessa balbúrdia a inveja e o ódio sem limites, redundando por fim em pérfidas vinganças da mais baixa classe. Em tais circunstâncias, não é de admirar, por conseguinte, que muitas pessoas se esquivem de todo esse pandemônio, como se fossem se envenenar, caso entrassem em contato com isso. E nem se diga que não tem razão, pois inúmeros adeptos da ciência do espírito nada mostram em sua conduta que atraia ou empolgue realmente. Pelo contrário, tudo neles desperta nos outros a maior cautela. É curioso que todo o domínio da denominada ciência do espírito, confundida muitas vezes pelos malévolos ou pelos ignorantes com as ciências ocultas, constitui ainda hoje uma espécie de terra livre, onde qualquer pessoa pode introduzir suas ideias e confusões, desimpedida e irrefreavelmente, sem incorrer em castigo. Vale por isso, contudo, as experiências já ensinaram bastantes vezes que isso não é assim. Inúmeros desbravadores nesse domínio, que tiveram a suficiente leviandade de ousar alguns passos por aí adentro, contando apenas com conhecimentos imaginários,
tornaram-se vítimas indefesas de seu descuido. E não deixa de ser lamentável que tantas vítimas tenham caído, sem que com isso pudesse ser proporcionado o mínimo lucro para a humanidade. Cada um desses casos, propriamente, deveria ter sido uma prova de que o caminho tomado não é o certo, visto ocasionar só malefícios e até destruição, e nunca bênção alguma. No entanto, com uma teimosia toda especial são mantidos esses falsos caminhos e feitos sempre novos sacrifícios. Ante cada grãozinho de qualquer evidência reconhecida na gigantesca criação, levanta-se enorme gritaria e escrevem-se inúmeras dissertações, que devem espantar muitos pesquisadores sinceros, porque aí se torna nitidamente sensível um tatear incerto. Todas as pesquisas empreendidas até agora, na realidade, podem ser chamadas de uma perigosa brincadeira com um fundo de boa intenção. O setor da ciência do espírito, encarado como campo livre, nunca poderá ser percorrido impunemente, enquanto previamente não se souber levar em conta as leis espirituais em toda a sua amplitude. Toda e qualquer oposição consciente ou inconsciente, isto é, a não observância das mesmas, o que equivale a uma transgressão, atingirá, por efeito de retorno inevitável, os ousados, frívolos ou levianos que não as consideram exatamente ou que não conseguem considerá-las. Querer percorrer o extraterreno com meios e possibilidades terrenas, outra coisa não é senão deixar uma criança, ainda não desenvolvida e ainda não familiarizada com os perigos terrenos, numa mata virgem, onde apenas um adulto, correspondentemente aparelhado, em sua força plena e com toda a cautela, tenha probabilidades de passar incólume. Não é diferente com relação aos modernos cientistas do espírito em seu atual modo de trabalhar, mesmo quando se tenham na conta de sinceros e que só por causa da ciência se atrevem a tanto, a fim de ajudar os seres humanos a transpor uma fronteira onde desde há muito estacionam, batendo na porta. Como crianças, esses pesquisadores se quedam ali, desamparados, tateando, ignorando os perigos que a qualquer momento podem sobrevir ou através deles irromper sobre outras pessoas. Tão logo com suas experiências incertas cavem uma brecha ou abram uma porta na muralha de natural proteção que, para muitos, melhor fora se permanecesse fechada. Tudo isso só pode ter a designação de leviandade, e não de ousadia, enquanto os que querem avançar assim não souberem exatamente se têm o poder de dominar imediatamente, de modo total, todos os perigos que se apresentarem, não apenas em defesa própria, mas também alheia. De maneira mais irresponsável agem os pesquisadores que se entregam a experiências. Sobre os crimes da hipnose, repetidas vezes já foram feitas referências. Os pesquisadores que empreendem experiências de outra espécie cometem na maioria dos casos o lamentável erro porque, nada sabendo a respeito, pois do contrário certamente não o fariam traço, colocam outras pessoas muito sensíveis ou mediúnicas em sono magnético ou até hipnótico, a fim de com isso aproximá-las das influências corporeamente invisíveis do mundo do além, na esperança de poder assim ouvir ou observar algo, o que em estado de completa consciência diurna das respectivas pessoas em experiência não seria possível. No mínimo em 95% dos casos expõem tais pessoas a grandes perigos, os quais estas não são capazes de enfrentar, sim, pois toda a sorte de recurso artificial de aprofundamento constitui uma restrição da alma, forçando assim a entrar num estado de sensibilidade que vai além do que o permitiria seu desenvolvimento natural. A consequência é que tal vítima dessa experimentação se encontra de súbito animicamente num setor onde ela está privada de sua proteção natural devido aos meios artificiais usados, ou para o qual não possui uma proteção natural, que só pode surgir pelo próprio estádio de desenvolvimento interior. Deve-se imaginar figuradamente tal pessoa, digna de lástima, como se fosse amarrada nua num poste e largada como chamariz. Dissertação: o crime da hipnose, numa região perigosa, a fim de atrair e até deixar atuar sobre si a vida e atuação ainda desconhecida, para poder dar um relato a respeito, ou para que diversos efeitos se tornassem visíveis também a outros, mediante a sua cooperação, colocando à disposição certos elementos terrenos de seu corpo. Tal pessoa submetida à experiência consegue assim temporariamente, através da ligação que a sua alma impelida precisa manter com o corpo terreno, transmitir tudo o que acontece aos espectadores, como se fosse pelo telefone. Se com isso, porém, a sentinela, posta assim mediante recursos artificiais em área avançada, vier a sofrer qualquer ataque, não conseguirá defender-se por falta de proteção natural, pois jaz lá desamparada de todos, porque através da cooperação de outrem fora colocada apenas artificialmente num setor ao qual ela ainda não pertence, ou absolutamente nem pertence, de acordo com seu próprio desenvolvimento. Tampouco assim chamado pesquisador que empurrou para lá,
agindo por avidez de conhecimento, poderá socorrê-la, uma vez que ele próprio é estranho e inexperiente lá de onde vem o perigo, não podendo por isso fazer nada em prol de qualquer proteção. Acontece, pois, que tais pesquisadores se tornam criminosos involuntariamente sem que possam ser levados à justiça terrena. Isso não exclui, porém, que as leis espirituais exerçam seus efeitos retroativos com toda a severidade, acorrentando o pesquisador à sua vítima. Assim, muitas dessas pessoas que se prestam à experiência sofrem agressões no mundo de matéria fina que, com o decorrer do tempo, muitas vezes também rápida ou imediatamente, atuam na matéria grosseira corporal, seguindo-se a isso doenças terrenas ou a morte, com que, porém, os danos anímicos não ficam sanados. Entretanto, esses observadores que se chamam pesquisadores e que empurram suas vítimas para regiões desconhecidas permanecem durante essas perigosas experiências, na maioria dos casos, bem acobertados terrenamente, sob a proteção de seus corpos e da consciência diurna. Raro é o caso de tomarem parte simultaneamente nos gritos a que as pessoas são submetidas nas experiências, e que tais perigos, portanto, se estendam imediatamente sobre eles. Mas com a morte terrena, com o trespasse para o mundo de matéria fina, terão, seja como for, de acompanhar suas vítimas, por causa das interligações, onde quer que estas sejam arrastadas, só podendo, em conjunto com elas, lentamente elevar-se. O empurrar artificial de uma alma para outro setor não deve ser entendido sempre como se tal alma abandonasse o corpo e flutuasse para outras regiões. Na maior parte dos casos ela permanece calmamente no corpo, apenas fica sensibilizada pelo sono magnético ou hipnótico de maneira anômala, de modo a captar correntes e influências muitíssimo mais finas do que seria possível em estado natural. É evidente que nesse estado anormal não existe toda a força de que disporia se tivesse chegado até esse ponto por si própria, através do desenvolvimento interior, e assim se manteria firme e segura nesse terreno novo e bem mais sutil, contrapondo a todas essas influências uma força igual. Devido a essa falta de força plena e sadia, decorre pela artificialidade uma desigualdade, que tende a acarretar perturbações. Consequência disso é a absoluta turbação de todas as intuições, ocasionando deformações da realidade. A causa dos falsos relatos e dos inúmeros erros decorre sempre e permanentemente desses mesmos pesquisadores que empregam recursos nocivos. Provém daí, outro sim, a falta de coerência e de lógica de muitas coisas já pesquisadas das regiões ocultas. Contém inúmeros erros que até hoje não puderam ser reconhecidos como tais. Por caminhos tão evidentemente errôneos, não será alcançado o mínimo sequer que pudesse ter algo de útil ou benéfico para os seres humanos. De proveito para os seres humanos só pode ser na realidade algo que os ajude para cima ou que, pelo menos, mostre um caminho para tanto. Mas tudo isso é de antemão e para sempre categoricamente impossível nessas experiências. Usando recursos artificiais poderá, às vezes, um pesquisador conseguir afinal que uma pessoa de sensibilidade mais apurada é o mediúnico passe do corpo de matéria grosseira terrena para o mundo de matéria fina em que se acha mais próximo dela. Nunca, porém, mais alto 1 milímetro sequer do que o nível a que, de qualquer forma, ela pertença por sua conformação interior. Pelo contrário, usando recursos artificiais não conseguirá soerguê-la a esse nível, mas sempre tão somente ao ambiente mais próximo de tudo quanto é terrenal. Esse ambiente mais próximo do terrenal, porém, só pode conter do além tudo aquilo que ainda se acha especialmente ligado à terra, isto é, aquilo que devido à sua mediocridade, vícios e paixões permanece acorrentado a ela. Naturalmente, também alguma coisa mais adiantada estará, aqui e acolá, de modo transitório nesse ambiente. Mas sempre, não é de se esperar. Algo elevado não pode encontrar-se aí, simplesmente por causa das leis naturais. Seria mais fácil o mundo sair dos seus eixos ou seria preciso que houvesse de uma pessoa uma base para a ancoragem da luz. Não é admissível, porém, que isso se dê em uma pessoa que se submete à experiência ou em um pesquisador que assim tateia. Portanto, permanecem o perigo e a inutilidade de todas essas experiências. É certo também que algo verdadeiramente elevado não pode se aproximar de um médium, sem a presença de uma pessoa altamente desenvolvida, purificando tudo que é mais grosseiro, menos ainda falar através do médium. Materializações de regiões mais elevadas não entram absolutamente em consideração, e muito menos ainda os passatempos engraçados e populares de batidas,
movimentação de objetos e assim por diante. O abismo é para tanto grande demais, para poder ser transposto sem mais dificuldades. Não obstante a presença de um médium, todas estas coisas só poderão ser efetuadas por aqueles do além que ainda estejam muito estreitamente ligados à matéria. Se fosse possível de outro modo, isto é, que aquilo que é elevado se pudesse colocar facilmente em contato com a humanidade, então não teria havido necessidade de Cristo tornar-se ser humano. Pelo contrário, poderia ter cumprido sua missão sem esse sacrifício. Os seres humanos de hoje não se encontram, indubitavelmente, mais desenvolvidos animicamente do que no tempo em que Cristo viveu na Terra, não sendo, por conseguinte, de supor que uma ligação com a luz seja mais fácil de se realizar do que naquela época. Contudo, os adeptos da ciência do espírito dizem que visam em primeira linha averiguar a vida no além, isto é, a continuação da vida depois da morte terrena, e que, devido ao ceticismo dominante atualmente de um modo geral, é necessária a utilização de armas fortes e grosseiras, isto é, provas terrenas palpáveis, a fim de abrir uma brecha na resistência do adversário. Tal argumentação não justifica, porém, que almas humanas sejam sempre de novo expostas a riscos, assim tão levianamente. Além disso, não há nenhuma necessidade premente para que se queira convencer a todo custo os adversários malévolos. É notório que estes não são propensos a acreditar, mesmo que um anjo descesse diretamente do céu para lhes anunciar a verdade. Assim que o anjo fosse embora, estariam prontos a declarar que tudo não passara de uma ilusão coletiva, não tendo sido absolutamente um anjo, ou arranjariam qualquer outra escusa. E se alguma coisa ou uma pessoa for trazida, que continue na matéria, isto é, não desaparecendo outra vez nem se tornando invisível, recorrem eles a outras desculpas, justamente porque para os que não propendem acreditar no mundo do além isso seria outrossim demasiado terreno. Não recuariam em classificar como fraude semelhante prova, de apontar tal ser humano como um lunático, um fantasista ou até mesmo como um impostor. Ou seria demasiadamente terrenal ou, dissertação, o salvador, extraterreno ou as duas coisas juntas. Sempre terão algo para reclamar ou duvidar, e não tendo mais a que recorrer, eis que lançam imundícies, passando ataques mais fortes, não receando empregar violência para convencer, pois, esses tais, não é adequado recorrer a sacrifícios, e menos ainda para muitos dos assim chamados adeptos. Estes julgam, devido a uma singular espécie de arrogância e uma crença na vida do além, crença essa na maioria dos casos confusa e fantástica, ter o direito de apresentar determinadas exigências para, por sua vez, ver ou vivenciar algo. Esperam de seus guias sinais do além, como recompensa por seu bom comportamento. Tornam-se até ridículas, muitas vezes, as expectativas evidentes que vivem expondo, bem como os sorrisos benevolentes com ares de sabedoria com que deixam transparecer a própria ignorância. É veneno querer dar ainda espetáculos a essas massas, pois por se julgarem muito sapientes, apenas consideram tais experiências no máximo como horas de divertimento bem merecido, para o que os do além devem concorrer como artistas de circo. Abandonemos, porém, as experiências de grande teoria e examinemos as menores, como a movimentação de mesas. Longe estão de ser assim inócuas conforme se cuida. Pelo contrário, constituem pela incrível facilidade de propagação um perigo muito sério. Disso cada qual deve ser advertido. Os entendidos se afastariam com horror, se vissem com que leviandade se operam tais coisas. Quantos adeptos não procuram mostrar seu saber em diversas rodas, propondo experiências mediante movimentação de mesas, ou então introduzem em famílias, quer em meio de risadas, quer sob sussurros misteriosos, as experiências com letras e copos ou outros recursos. Experiências essas mais parecidas com brincadeiras, onde mediante o leve toque da mão por cima do copo, este se movimenta ou é atraído em direção às letras, formando palavras. Com rapidez sinistra tudo isso se propagou à categoria de divertimentos sociais, onde são praticados sob risadas, escárnio e muitas vezes agradáveis arrepios. Diariamente se reúnem então, em família, senhoras e moças em torno de uma mesa, ou mesmo isoladamente, diante de letras desenhadas numa cartolina que, sempre que possível, devem ser dispostas de modo apropriado, para que não faltem ostentações místicas, incitando a fantasia que, aliás, é aí absolutamente dispensável, pois tudo decorrerá mesmo sem isso, contanto que a respectiva pessoa tenha alguma propensão para tanto. E destas há inúmeras. Os modernos cientistas do espírito e os dirigentes dos círculos de ocultismo se alegram ante o fato de as palavras e frases se constituírem sem o influxo mental consciente ou inconsciente do praticante. Tem ele, com isso,
que se convencer, aumentando assim o número de adeptos do oculto. Os escritos de orientação ocultista apontam para isso. Os oradores intervêm a favor, meios auxiliares são fabricados e vendidos, facilitando assim todo esse abuso, e dessa forma se apresenta quase todo o mundo do ocultismo como prestimosos servos das trevas, convencidos todos sinceramente de serem sacerdotes da luz. Esses acontecimentos só por si já comprovam a completa ignorância que reina nas práticas de tal classe de tendências ocultistas. Mostram que nenhum dos que a isso pertence é realmente vidente. Não deve servir de contraprova se algum bom médium se desenvolveu aqui e acolá de tais origens, ou, pelo contrário, o que é mais certo, se um bom médium, no começo, foi atraído temporariamente para isso. As poucas pessoas predestinadas a isso apresentam em seu próprio desenvolvimento natural uma proteção vigilante e cuidadosa de espécie inteiramente diversa e que se estende de degrau em degrau. Proteção esta que os outros não têm. Tal proteção atua, contudo, só num desenvolvimento natural e próprio, sem nenhuma ajuda artificial. E isso exatamente porque somente em tudo quanto é natural é que repousa uma proteção como algo evidente. Tão logo surja nisso a menor ajuda, seja ela pelos exercícios da própria pessoa ou advenha de outrem, por sono magnético ou por hipnose, deixa assim de ser natural e desse modo já não se ajusta com as leis naturais, as únicas capacitadas a oferecer proteção. Basta que isso se ajunte à ignorância existente agora por toda a parte e já o mal estará aí. O querer somente jamais substituirá a capacitação quando se trata de agir, e ninguém deve ultrapassar a própria capacidade. Não quer isso absolutamente dizer que pelo fato de centenas de milhares de pessoas se dedicarem a essas brincadeiras perigosas, aqui e acolá, uma delas não escape impune e seja bem protegida. Do mesmo modo, muitas outras somente serão prejudicadas de uma forma ainda não visível terrenamente, que apenas depois de seu desenlace terão de reconhecer, de repente, que tolices de fato cometeram. Contudo, existem muitas que já sofreram danos terrenamente visíveis, mesmo que durante sua existência terrena nunca chegassem ao reconhecimento da verdadeira causa. Por essa razão tem de ser explicado, pois, o que ocorre durante essas brincadeiras no espiritual e na matéria fina é do mesmo modo simples, como tudo na criação, e absolutamente não tão complicado, contudo muito mais grave do que muitos imaginam. Da maneira como a Terra se apresenta atualmente, as trevas ganharam supremacia sobre toda a matéria, através da vontade da humanidade. As trevas se encontram em todas as coisas materiais tão à vontade, como que em terreno próprio e familiar, podendo devido a isso atuar plenamente na matéria. Acham-se, portanto, em seu elemento, combatem num terreno que bem conhecem. Por esse motivo, na atualidade, levam vantagens sobre a luz em tudo quanto é material, isto é, de matéria grosseira. A consequência é que em toda a matéria a força das trevas é mais forte que a da luz. Pois bem, nesses divertimentos, como a movimentação de mesas, etc., a luz, isto é, algo elevado, não entra em cogitação absolutamente. Na melhor suposição podemos falar de algo ruim, portanto, escuro, e de algo melhor, portanto, mais claro, servindo-se uma pessoa de uma mesa ou de um copo, de um modo geral de qualquer objeto material, coloca-se num terreno de luta muito conhecido das trevas, um terreno que as trevas consideram como seu. A referida pessoa, assim, cede de antemão a elas uma força contra a qual não pode opor nenhuma proteção eficiente. Examinemos, aliás, uma reunião espírita ou qualquer divertimento social com a mesa e sigamos os fenômenos espirituais, ou melhor, os de matéria fina. Quando uma ou mais pessoas se dispõem em torno de uma mesa com a intenção de comunicar-se com os do além, quer através de pancadas, quer através da movimentação da mesa, o que é mais comum, ocasionadas pelos do além, a fim de através desses sinais poder formar palavras. Desde logo esse contato material faz atrair principalmente as trevas, que passam assim carregar das mensagens. Com grande habilidade utilizam-se de palavras não raro pomposas, procuram responder pela forma desejada os pensamentos das pessoas, fáceis de ler para eles, porém, conduzem-nas logo por trilhas falsas em questões sérias, e procuram, se isso ocorre frequentemente, colocá-las pouco a pouco sob sua influência crescente, e assim, vagarosa, contudo seguramente, arrastá-las para baixo. Com isso, muito astutamente, deixam-os desencaminhados na crença de que estão subindo. Caso, porém, logo de início ou também em qualquer outra ocasião apareça e se manifeste algum parente falecido ou amigo, chegando a expressar-se por intermédio da mesa, fato que se dá frequentemente,
então o embuste ainda se torna mais facilmente realizável. As pessoas reconhecem que deve ser realmente um determinado amigo que se manifesta e por isso creem que é sempre ele, quando através da mesa chegam quaisquer comunicações, mencionando-se como autor o nome daquele conhecido. Mas tal não é o caso. Não apenas as trevas sempre atentas utilizam habilmente o nome, a fim de dar às mensagens enganadoras um aspecto mais acreditável possível, adquirindo assim a confiança das pessoas indagadoras. Mas vai até mesmo a ponto de um elemento escuro se miscuir numa frase iniciada pelo amigo real, terminando-a intencionalmente de modo falso. Sucede então o fato pouco conhecido de na transmissão de uma frase simples e ininterrupta haver dois implicados. Primeiro, o autêntico amigo, talvez bem claro, portanto mais puro, e depois um mais obscuro, mal intencionado, sem que o indagador perceba algo disso. As consequências são fáceis de supor. O que confia é iludido e abalado na sua fé. O adversário utiliza-se desse acontecimento para o fortalecimento de suas zombarias e de suas dúvidas, às vezes para fortes ataques contra a causa toda. Na realidade, porém, ambos estão sem razão, devendo tudo ser considerado como consequência da ignorância que predomina sobre todo esse campo. O fenômeno, contudo, se desenrola com toda a naturalidade, caso esteja na mesa um amigo mais claro e verdadeiro, manifestando-se a fim de satisfazer o desejo daquele que formula as perguntas, e se intromete um espírito escuro, terá o mais claro de retroceder, pois o mais escuro pode desenvolver uma força mais forte, servindo-se da matéria intermediária da mesa, porque atualmente toda a matéria é o campo das trevas propriamente dito. Tal erro comete o ser humano que escolhe coisas materiais, criando assim de antemão um terreno desigual. O que é espesso, pesado, isto é, escuro, encontra-se mais próximo em densidade da matéria grosseira, do que aquilo que é luminoso, puro e mais leve, e assim, devido a essas ligações mais estreitas, desenvolve maior força. Por seu turno, todavia, o que é mais claro, e que ainda se pode manifestar através da matéria, dispõe igualmente ainda de uma densidade até certo grau contígua, pois do contrário seria impossível uma ligação com a matéria para fins de qualquer comunicação. Isso pressupõe uma contiguidade com a matéria e concomitantemente uma possibilidade de conspurcação, logo que, através da matéria, se realiza a ligação com as trevas. Para não incorrer nesse perigo, só resta ao mais claro se retirar depressa da matéria, isto é, da mesa ou de outros meios auxiliares, assim que um mais escuro se apropria deles, para desligar o elo intermediário, que constituiria uma ponte sobrenatural, abismo separador e protetor. Não poderá ser evitado do lado do além. Então, que em tais casos a pessoa que se entrega a tais experiências, servindo-se da mesa, vem a sofrer influências baixas. Foi essa pessoa quem não quis outra coisa, por sua própria atuação, pois o desconhecimento das leis não consegue dar proteção aqui nesta conjuntura também. Com esses acontecimentos ficará esclarecido para muitas pessoas muito do que até agora era inexplicável, encontrando assim solução para as inúmeras contradições enigmáticas. E é de se esperar que agora muitos abandonem de vez divertimentos tão perigosos. Do mesmo modo minucioso, poderiam ser descritos também os perigos de todas as demais experiências que são muito maiores e mais fortes. Contudo, o assunto dessas coisas mais usuais e disseminadas está concluído por enquanto. Somente um outro perigo deve ainda ser mencionado. Por causa desse processo de perguntas e exigências de respostas e conselhos, as pessoas acabam se tornando muito indecisas e dependentes. O contrário daquilo que a existência terrena tem por finalidade. O caminho é errado, seja qual for a sua direção. Só acarreta danos, nenhuma vantagem. É um arrastar-se pelo chão com o perigo permanente de encontrar sempre de novo vermes repugnantes e de desperdiçar suas forças e, por fim, ficar extenuado no caminho. Por nada. Com essa ânsia de pesquisar, ocasionam-se também grandes danos aos que se acham no além. A muitos escuros é dada assim oportunidade. Sim, são até levados à tentação de praticar o mal, aumentando com isso suas culpas, o que, em outras circunstâncias, não lhes seria tão fácil. Outros, porém, devido às constantes ligações de desejos e pensamentos, são impedidos em seus esforços para ascender. Pelo exame minucioso desses métodos de pesquisa se patenteia quanto tudo isso é apuerilmente teimoso, perpassado do mais grosseiro egoísmo e ao mesmo tempo teutolo, que se chega a menear a cabeça e perguntar como é possível, aliás, que haja quem queira abrir para a humanidade em geral um território do qual ele próprio não conhece realmente um passo sequer em redor. É errôneo também que a pesquisa toda se desenrole diante do público em geral. Com isso cria-se pista livre para os fantasistas e impostores,
e torna-se difícil a aquisição da confiança da humanidade. Em nenhum outro campo já ocorreu isso, e em toda a pesquisa, cujos sucessos hoje são plenamente reconhecidos, houve antes, na fase de investigações, numerosos malogros. Todavia, não se deixava o público coparticipar tanto, sobreviria o cansaço e com ele o decorrente desinteresse. A consequência é que, ao encontrar finalmente a verdade, a força principal de um entusiasmo transformador e eficaz teve antes de se perder. A humanidade já não consegue se entregar à alegria jubilosa que tudo arrasta em sua veemência convencedora. Os reveses do reconhecimento de caminhos errados se tornam armas afiadas nas mãos de muitos inimigos, os quais podem com o tempo incutir em centenas de milhares de seres humanos uma desconfiança tal, que esses, dignos da maior lástima, ao defrontarem a verdade, não mais desejarão examiná-la seriamente. Receosos de nova ilusão, taparão os ouvidos, que de outra forma a teriam aberto, perdendo assim o último lapso de tempo que ainda lhes pudesse dar o ensejo de escalar rumo à luz. Com isso as trevas obtêm uma nova vitória. Devem agradecer aos pesquisadores que lhes estenderam as mãos para isso e que de bom grado e orgulhosos atribuem-se o título de dirigentes das modernas ciências do espírito. Capítulo 17. Caminhos errados. As criaturas humanas, com poucas exceções, se encontram num engano ilimitado e, para elas, funesto. Deus não necessita correr atrás delas nem rogar-lhes que acreditem na sua existência. E também seus servos não são enviados para divertir continuamente, implorando para não abandonarem hipótese alguma. Seria ridículo até, seria menosprezar e rebaixar a divindade excelsa pensar assim e esperar tal coisa. Essa suposição errônea causa grande dano. É alimentada pelo procedimento de muitos padres realmente sérios, que, no seu sincero amor a Deus e aos seres humanos, experimentam, sempre de novo, convencer e conquistar criaturas humanas materialistas para a igreja. Tudo isso contribui para aumentar desmedidamente a arrogância dos seres humanos, já tão cheios de si, dando por fim a muitos a ilusão de que devem ser empurrados para querer o bem. Isso contribui também para a esquisita atitude da maioria dos fiéis que assim, na maior parte das vezes, se apresentam como exemplos aterradores e não como modelos. Milhares e milhares sentem no seu íntimo uma certa satisfação, dão-se conta de um sentimento de elevação, só porque creem em Deus, porque recitam suas orações com a seriedade que lhes é possível e não causam intencionalmente dano algum ao próximo. Nessa íntima sensação de elevação sentem uma certa compensação do bem, um agradecimento de Deus por sua obediência, uma espécie de ligação com Deus, em quem também às vezes pensam com certo estremecimento sagrado, que causa ou deixa uma sensação de bem-aventurança, usufruída com felicidade. Mas essa multidão de fiéis segue um caminho errôneo, vivem felizes numa ilusão por eles próprios criada, alistando-se com isso inconscientemente no número dos tais fariseus que levavam suas pequenas oferendas com sentimentos de gratidão real, porém, errados. Agradeço-te, Senhor, por não ser como aqueles. Claro é que não pronunciam tais palavras nem chegam a pensar assim realmente, mas o eufórico sentimento que experimentam no seu íntimo não significa mais do que aquela inconsciente oração de agradecimento, que Cristo já declarou como falsa. Essa sensação de elevação interior outra coisa não representa em tais casos senão a consequência de uma autossatisfação provocada pela oração ou por bons pensamentos forçados. Os que se denominam humildes encontram-se muitas vezes longe demais da humildade. Faz-se mister grande sacrifício para se falar com tais fiéis. Jamais, em tempo algum, por intermédio de tal atitude alcançarão eles o estado de bem-aventurança que já supõem possuir. Bom será que cuidem de não se perder de todo em seu orgulho espiritual, que consideram humildade. Muitos dos que até hoje ainda são incrédulos absolutos acabarão entrando com mais facilidade no reino de Deus do que todas as multidões com sua vaidosa humildade, e que na verdade não se apresentam diante de Deus simplesmente rogando, mas sim exigindo que as recompense por suas orações e palavras piedosas. Seus rogos são exigências. Sua maneira de ser, hipocrisia, serão varridas de seu semblante como debulho vazio. Receberão a recompensa, sim, porém muito diferente do que pensam. Já se saciaram suficientemente nesta terra com a consciência de seu próprio valor. A sensação eufórica desaparecerá logo no trespasse para o mundo de matéria fina, onde se põe em evidência a intuição íntima até aí mal pressentida, enquanto o sentimento até agora produzido de modo predominante apenas por pensamentos se desfaz em nada. A assim chamada expectativa íntima, silenciosa e humilde, esperando uma melhoria, nada mais é na realidade do que rumo, exigência, mesmo quando de maneira diferente a expressa em palavras,
por mais belas que sejam. Cada exigência nada mais é do que uma arrogância. Só Deus pode exigir. Também Cristo não veio rogando até as criaturas humanas com sua mensagem, e sim advertindo e exigindo. Sim, deu esclarecimentos sobre a verdade, mas não expôs atraentes recompensas diante dos olhos dos seus ouvintes para dessa maneira os compelir a se tornarem melhores. Com serena severidade, ordenou aos que verdadeiramente procuravam, e agir de acordo. Deus está diante da humanidade exigindo, não chamando e suplicando, não se queixando e lamentando. Calmamente abandonará as trevas todos os maus, bem como todos os indecisos, para não mais expor aos ataques aqueles que desejam ascender, e para deixar os outros vivenciar profundamente tudo quanto consideram certo, a fim de que possam chegar ao reconhecimento de seu erro.